em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 331. Eu sou Rafael Arinelli e o cinema é a importância do que está dentro e fora do quadro. Eu sou a Cecília e a minha frase é uma frase do Pepe Escobar para o filme Depois de Horas, do Scorsese. Scorsese é puritano, coroinha, torturador torturado, paranoico 5 estrelas, mas vá ter swing e senso de humor lá nas madrugadas do Sorro. Nossa, vai pro meu Facebook amanhã. Porra, é uma senhora a frase. Meu nome é Pedro Amaro, lá do canal Claquete. Minha frase não é tão bonita quanto a da Cecília, mas é mais verdadeira do que a da Cecília, porque hoje nós vamos falar sobre o maior diretor de cinema vivo. Olha! Não esperem imparcialidade da minha parte, aviso logo. Deu pra perceber. Não, mas de ninguém. Nossa, mas tem tanto diretor vivo, né, gente? Pois é. Muito. Tem, e o Scorsese é o maior deles. Eu sou Daniel Cury e você tem sonhos? Então olha ao seu redor, é aqui que eles são feitos. Olha, isso daí foi você que compôs, não? Essa é o que o Méliès fala dentro do Cabré. Uma das minhas cenas preferidas de todas, assim. De Todos os tempos. Olha só. Muito bem, meus amigos, vocês veem, né? A gente vem aqui nesse podcast 331 para bater um papo, falar aí sobre a biografia do Martin Scorsese. Esse que é um dos diretores, né? Um dos grandes nomes, um dos ícones hoje dentro do cinema mundial, um diretor realmente que encanta por sua técnica, por sua visão, né, cinematográfica, e a gente veio aqui hoje para bater um papo sobre ele, falar sobre vida e obra, né, de Martin Scorsese. Vamos destrinchar um pouco como que foi, né, sua carreira, os filmes, as linguagens. Não vai dar pra falar de absolutamente tudo, nem citar todos os filmes, porque a gente não vai fazer um podcast de 5 horas. Exatamente. Né? Já fica realmente esse aviso. A gente vai passar pelas principais obras, o que chamam mais a nossa atenção, mas a intenção é realmente a gente mergulhar nesse diretor, falar um pouco justamente sobre suas características, histórias e tal. E para bater esse papo, a gente tem uma estreia aqui no podcast Cinemação, que é a Cecília Barroso, que veio lá do Cenas de Cinema, e ela está estreando aqui no podcast Cinemação. Então, Cecília, seja bem-vinda ao Cinemação, primeiro de tudo, e queria que você se apresentasse para o nosso público, para que a galera saiba, né, como é que você chegou até aqui. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou Cecília Barroso. Sou jornalista, crítica de cinema. Sou velha já. O primeiro festival que eu cobri foi em 1996, lá no século passado. E sou apaixonada por cinema. Gosto muito do Scorsese. Tenho um site, que é o Cenas de Cinema. E é isso. Eu sou essa pessoa. Ela foi educada demais, tá, Rafael? Porque a Cecília é uma das mais antigas, né? A pensar cinema, escrever cinema por aí. Então ela foi muito educada, tá? Mas legal falar isso pros seus ouvintes e tal, porque a gente tem que valorizar a galera que já tá há mais tempo do que a gente aí, né? Escrevendo, pensando. Isso é muito importante para gerações. Isso aí. Não tão antiga assim. Tem gente mais antiga, mas assim, o Cenas é de 91, por exemplo. Eu não falei que você é a mais antiga. Falei que uma das mais antigas. A Maria Baiana agora tá falando, peraí, meu amor, como assim? Não, mas é assim, né? Nesse reino da internet, né? Sim. Não, exatamente. Não, nasceu ali em 1980, você já é um ancião já na internet, né? Incrível, né? Como o tempo passa. Mas, cara, demais ter você aqui. Obrigado pela sua presença aqui novamente. E temos aqui também, né, um cara que já gravou aqui com a gente, já doou seu tempo pro Cinemação e quis doar mais, o que é uma coisa muito feliz também pra gente, que é o Pedro Amaro, né, lá do canal Claquete, que tem o
Clacast. E aí, Pedro, seja bem-vindo de novo aqui no Cinemação. E, né, já passa também aí o seu canal, onde que as pessoas encontram o Clacast. Obrigado, Rafael, Daniel. Sempre um prazer gravar com vocês. Eu não sou tão antigo quanto a Cecília, não sou tão importante quanto a Cecília, mas a gente tá aí tentando fazer, né? Então, a gente tá pensando no cinema, discutindo lá no canal Claquete, www.canalclaquete.com.br. Nós temos o podcast, se você gosta de ouvir no site, se você gosta de ouvir em agregadores, nós estamos em quase todos por aí, mas também temos um canal no YouTube que particularmente é algo que eu adoro. Então, quando você estiver ouvindo esse podcast, já saiu um vídeo sobre Tarantino, que é bem legal, e a gente tá produzindo em breve, vai sair sobre Scorsese também. Então é bem legal, a gente gosta dessa discussão também, né, de estilos, de personas que são importantes, né. Legal, legal. Gente, sensacional, muito bom ter vocês aqui. Então vamos bater esse papo sobre Martin Scorsese, vai ser um papo completo aqui, que a gente vai trazer o mais completo possível. Fica aqui com a gente volta daqui a pouco, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Mais uma semana que vocês presentearam a gente com seus comentários, né? Interagiram aqui com a gente. Isso é muito bacana, realmente é combustível para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês. E você que está aí, que quer interagir com este podcast de agora, ou quer mandar comentários para a gente sobre qualquer coisa que a gente está fazendo dentro do cinemação.com, ou mesmo aqui no podcast, envie seu e-mail para contato@cinemação.com. Esse é o e-mail oficial aqui do Cinemação. Tudo que vocês querem conversar com a gente, chega nesse e-mail. Então pode mandar sua crítica, pode mandar o seu elogio, pode mandar seu comentário sobre um post que a gente fez no nosso site. Tanto faz, tá tudo lá para você comentar e conversar com a gente. Aliás, fica também a dica para você ir lá no nosso site, né, no cinemação.com. Cinemação.com, um site que todos os dias tem alguma novidade para você. É artigo, é trailer, é crítica, é filosofia, é dica de filme para você ver na Netflix, tem tudo lá. Inclusive, recentemente saiu aí um post novo, um artigo, né, falando do Tree from Hell, um filme aí que o Bruno Sork, né, escreveu, falou o que a gente deve esperar desse filme. Então muito bacana a gente ver realmente que a galera tá produzindo e que você pode acompanhar, até porque recentemente outra pessoa que participa aqui, né, no nosso podcast, o Cauê Petito, ele esteve lá no CinePE e ele trouxe uma série de artigos, uma série de análises lá de filmes que ele acompanhou lá. Então tem muita coisa bacana, coisa que às vezes você não vai nem encontrar no cinema, mas para você saber o que saiu, tá lá no cinemação.com. Então vai lá, acompanha a gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, estamos no SoundCloud com o nosso podcast, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, é fácil, sempre procure por Cinemação, abre parênteses, ação, fecha parênteses, e você vai encontrar a gente lá. E sabe uma coisa que também tá bombando, né? Bombando. É o grupo do WhatsApp do Cinemação. Nossa, altas análises, né? Premiere, tem uma galera bem da hora comentando coisas, vendo coisa antes de todo mundo, porque tem gente muita gente tem patrões de fora. As pessoas estão tudo fora do Brasil. International. Então, se você quer se conectar com essas pessoas, né, bater um papo com todo mundo, virar amigo de todo mundo e da gente, é só você virar um patrão ou uma patroa do Cinemação. Um padrinho, uma madrinha, o nome que você quiser. Além de participar do grupo, você vai participar lá do grupo no Facebook, você também vai ganhar presente todo ano, que a gente dá presentinho pros nossos padrinhos e madrinhas, e vai ajudar a gente a fazer um podcast com ainda mais qualidade, conteúdo com ainda mais qualidade. Então vai lá no cinemação.com/contribua ou clica no botão contribua lá no site cinemação.com, bem no topo, e escolhe a plataforma que for melhor para você. Tem o Apoia-se, tem o Padrim, tem o Patreon. Você escolhe o valor que for melhor pro seu bolso e que você achar que a gente merece. A partir de R$1 ou $1 lá no Patreon, você já contribui com a gente, deixa a gente muito feliz e participa de tudo isso. E claro, faz parte desse grupo maravilhoso no WhatsApp. Então, é isso aí. Seja um patrão, seja uma patroa do Cinemação.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, a galera que sai do armário, só pra gente contextualizar, né? Porque às vezes tem gente que tá ouvindo a gente agora pela primeira vez e não sabe dessa expressão que a gente trouxe aqui pra dentro do Cinemação. Que eu inventei. A expressão é a seguinte: tem muito ouvinte de podcast que escuta e fica lá quietinho. Ele fica dentro do armário dele fechadinho lá, escuta e não fala nada. Então tem alguns poucos ouvintes que, com coragem, saem dos seus armários e escrevem pra gente, expõem a sua opinião. Então essa galera que a gente prestigia aqui. E uma das pessoas que fez isso essa semana foi o Alexandre Rodrigues Assunção, e ele mandou pra gente um comentário lá no podcast 326 sobre Turma da Mônica Laços. Ele falou o seguinte: este é um comentário, mas também é um depoimento. Tive a honra de acompanhar a história dos personagens do Maurício de Souza, quando os traços eram bem menos estéticos e arredondados dos de hoje. Minha tenra infância. Lá na década de 70, eu já arriscava entender os gibis da Turma da Mônica. Aprendi a ler através deles com a companhia da minha falecida mãe, que lia as histórias junto comigo. Foi muita felicidade e emoção que assisti a um dos primeiros curtas, o Natal da Turma da Mônica, uma animação criada para a TV. Acho que dá para ver no YouTube, para quem tiver curiosidade. Seguiram-se outras animações e chegamos ao grande momento de ver a adaptação live action para o cinema. Não vou pegar pesado. Ouvi e li várias críticas que apontaram roteiro fraco, personagem pouco fluido, problemas de edição, com cenas muito longas e etc. Ok, existe isso, sim, em alguns momentos do filme. Como admirador do universo da Turma da Mônica, relevo as imperfeições do filme e fico muito feliz em ver um universo de quadrinhos brasileiros chegar ao cinema, depois de conquistar várias mídias, tal qual a Marvel, e sim, Maurício de Souza é o Stan Lee, e torço para vê-lo em outros filmes com outros dos seus personagens, tais como Chico Bento, Astronauta, Horácio e outros. Olha aí que demais, cara. O Alexandre, ele faz parte dessa turminha que eu estou incluído, o Dani está incluído, que é uma galera que aprendeu meio que a ler, que aprendeu, né, a admirar esses personagens de pequeno, né, cara, que a mãe, o pai liam esses gibis pra gente. Eu acho que essa questão nostálgica, ela traz um tempero todo especial pro nosso olhar pro filme, né? A gente até entende esses problemas de edição e tal, e quando a gente gravou o podcast, a gente apontou alguns problemas lá, mas acima de tudo a gente apontou também esse carisma que as crianças tinham e como elas conseguiram representar bem os nossos personagens. Eu fiquei muito feliz com o comentário do Alexandre. Alexandre, obrigado pelo seu comentário, cara. E eu tenho um comentário sensacional da Lia Soares Dantas. Ela mandou, primeiro que ela mandou esse comentário lá no Messenger do Facebook, nas mensagens do Facebook da nossa página, que também é uma forma de você mandar seu comentário. Pode mandar por lá que a gente vai ver. E ela mandou sobre o podcast 233 sobre Capitão Fantástico, que voltou a ter um certo apreço das pessoas por conta do filme ter ido lá pra Netflix recentemente. Então muita gente começou a ver o filme e encontrou o nosso podcast. A gente fica muito feliz com isso. Inclusive, pra quem não ouviu, vale a pena, com a Juva Lauer, a estrela da podosfera. Sim. E o comentário que a Lia mandou é muito longo, e além de ser longo, ele tem vários spoilers do filme. Então eu não vou ler tudo, eu vou ler só um trecho, e citando uma coisa que não é spoiler porque é do comecinho do filme, tá? Então talvez ele agrade as pessoas que ainda não viram, faça elas quererem assistir o Capitão Fantástico. A Lia escreveu o seguinte: boa tarde, me chamo Lia, sou de Fortaleza, gostaria de compartilhar com vocês alguns olhares diferentes que tive sobre o Capitão Fantástico. Antes quero dizer que amei o podcast, ampliou meu olhar sobre algumas questões e em outras me incomodou. Já recomendei o mesmo para algumas amigas. Primeiro ponto, senti falta de vocês abordarem a doença da mãe, que seria um transtorno bipolar, que no filme mostra através das falas ser bem grave tanto a depressão como a fase de mania, onde ela sofria de alucinações inclusive. Pareceu não ser relevante esse fato. Sabemos que todo o campo familiar é afetado por um transtorno desse e de outros, claro. O filho mais rebelde citar que não lembra a última vez que viu sua mãe rindo, me diz que ela foi internada por estar numa depressão profunda, onde há sério risco de suicídio. Entendo que a decisão de interná-la foi em conjunto entre o Ben e a esposa. Acredito ter sido esse o conteúdo da primeira carta à mãe e da segunda, o arrependimento e não uma desistência de tudo que ela havia construído. É uma
análise que ela faz, mas isso tem no começo do filme, então tá tranquilo. A Lia comenta várias coisas e termina assim, ó. Foi uma família excluída por decidir romper com algumas crenças sociais e com a convivência familiar. E claro, foi uma exclusão dos dois lados. Outro ponto, achei o final incrível, pois validou meu pensamento. É possível participar do mundo sem nos perder nele, podendo viver as nossas crenças e valores sem extremos. É isso, filme incrível, comentários incríveis, adoro a possibilidade de poder trocar olhares de filmes e livros. Gratidão. Então, nossa gratidão aqui pra Lia, que mandou esse comentário muito bom. Make your own industry. Recreate movies. Don't pay attention to the industry. Do your own thing. I mean, put it this way. You want the work to be seen, but it doesn't have to be at the Odeon. You know, no more. That's all different. That's another ancient world. That type of film, or not even that type of film. The communal experience is always important. You can make a film on a camera the size of that doorknob and still show it to 1,600 people in an audience. It's still a great communal experience. You know, it doesn't necessarily mean it has to cost over £100 million. You know, it's all new. You just break it open. Break open the form. Don't just you know, have your tripod and a camera that's standing on it. The cameras that are being made now, and of course the fact that all Arriflex and other cameras have stopped being made, and whether we like it or not, we have to deal with a new technology, a high definition, or digital, whatever it's called. It changes cinematography, the art of cinematography, but you younger ones, you make a new art. Take what's available, push it, because it's going to go there. You could do anything. Martin Charles Scorsese, diretor, produtor, roteirista e até ator. O cara nasceu na cidade de Nova York no dia 17 de novembro de 1942 e esse cara, esse diretor, né, icônico hoje dentro do mercado cinematográfico, vai completar esse ano 77 anos. Incrível como o tempo passa, né? Porque eu tava vendo fotos recentes dele, ele já tá com o cabelinho branquinho, né? Você já percebe assim como o tempo passou. Passa pra todo mundo, não é verdade? Quer ficar triste, Rafael? É ver algumas cenas dos bastidores do irlandês, né? The Irishman. Sim. Que vai sair. Onde aparece ele, Joe Pesci, Al Pacino, Robert De Niro. Tipo, até eles, né? Envelhecem. Até eles. Até a sobrancelha do Scorsese está ficando branca. Está ficando branca. Isso que é a última coisa que vai ficar branca. A sobrancelha dele tinha que ser um monumento histórico do cinema mundial. Pois é. É, tipo o Boris Karloff. Exatamente. Muito bem, o Scorsese ele foi criado, né, pelos seus pais em um bairro ítalo-americano chamado Little Italy, que fica em Manhattan. O pai chamava Charles e a mãe chamava Catherine. Isso. O pai dele trabalhava fora, a mãe dele costurava em casa, né? Fazia roupa por encomenda. E ele era muito doente, vivia trancado dentro de casa. Sofria com asma, Isso. Né? E aí ele conheceu o mundo do cinema, porque como os pais não queriam que ele brincasse com outras crianças, eles levavam muito o Martin pro cinema. Então ele assistiu muitos filmes no cinema e ficava muito tempo em casa, também via muito cinema, muito filme na televisão. E aí é assim que ele se encanta pelo cinema. Muito interessante, porque realmente ele tinha esse problema com a asma e tal, que tornava, né, algumas atividades bem limitantes, principalmente prática de esporte e tal. E a gente tá falando ali, né, de uma infância, né, ali na década de 40, 50 e tal, que ele teve. E aí realmente o fato dele não poder sair pra rua, pra ele brincar e tal, ele acabava ficando muito isolado e ele acabava vendo muita coisa na frente da TV, indo pro cinema. E tinha muita coisa da superproteção dos pais também, né? Isso influenciou muito, assim. Era isso. Lógico que ele podia sair e brincar, mas eles morriam de medo, então cada vez mais fechado naquele universo. E vale lembrar que também era um bairro um pouco perigoso, né? Da gente pensar, claro, não tanto como a violência que a gente vive aqui no Brasil e tal, mas tinha assim uma certa violência, né? Tanto que isso vai ser algo
que ele vai comentar nos filmes dele, nos documentários, enfim. Não seria uma violência contra ele, né? Era uma violência, aquela coisa de máfia mesmo, de né? máfia. Sim, ele via muita coisa, né? Era algo assim, tipo, que fez parte do cotidiano dele. Não foi algo que, tipo, afetava diretamente, né? E muito provavelmente também através dos filmes, né? Eu fiquei pensando nisso depois. Falei, acho que, claro, com certeza tinha a vivência do bairro, a vivência de onde ele morava, mas eu imagino que muito do que ele... Imagino não, a gente sabe que muito do que ele faz, na verdade, é com base na experiência com o cinema, né? E ele viu muitos filmes de gangster, né? Muitos filmes de western, principalmente, que ele era apaixonado. Então, com certeza isso influenciou bastante, né? Nos filmes dele, nele retratar essa violência. Né? Agora, é engraçado, porque apesar de ter essa violência no bairro, mas por ser um bairro, né, ítalo-americano e tal, tinha uma questão ali também quase que de comunidade, né, comunitária ali e tal, porque ele se refere também ao bairro, apesar da violência, ele se refere com um certo carinho ao bairro, com um cuidado, assim, porque era realmente um lugar onde, como tinha essa comunidade italiana ali, e tinha essa questão de máfia e tal, mesmo assim ele tinha uma certa núcleo ali muito familiar para ele, então realmente era uma questão que tinha que se tomar cuidado na época. E é interessante que ele fala que ele começa, né, a assistir muita TV, vai no cinema ali e tal, e aí ele vê muita coisa italiana, né, filmes italianos e tal, e ele cita um diretor que chamou a atenção dele, que era o Michael Powell, que é um cineasta e roteirista inglês e tal, que fez, só para as pessoas terem uma ideia, em 48 ele fez um filme chamado Os Sapatinhos Vermelhos, que é um dos seus grandes filmes e tal, e esse diretor chamou a atenção do Scorsese. Só para falar um pouquinho de Little Italy, assim, que eu acho que é importante falar, é que era uma comunidade toda feita de imigrantes italianos. Bom, em Gangues de Nova York a gente vê que isso não foi sempre assim, mas tinha ali Little Italy, que era o recanto desses imigrantes, e tinha no quarteirão tinha um quarteirão, que era a Rua Elizabeth, né, Elizabeth Street, que era dos sicilianos, e isso era dividido por cidades, assim, então, tipo, quem veio de Palermo, no caso da Catarina, da mãe dele, ficou num prédio, quem veio de uma outra cidade, ficava em outro prédio. E as pessoas dos prédios conviviam muito entre elas, mas elas não conviviam entre si, assim, sabe? Assim, não tinha muito essa coisa de juntar a família. E o pai dele era de um outro prédio, a mãe e eles se conheceram na igreja, naquela igreja que a gente vê, né? Assim, quando a gente vê Caminhos Perigosos, a gente vê muito essa formação de Little Italy, como era mesmo essa separação, essa divisão, sabe? É bem interessante. E aí ele, na sua infância, né, ele já tendo esse carinho, esse cuidado e tal, pela parte cinematográfica, ele mesmo já começou a desenhar, a brincar ali de desenhar e tal, ele fazia os próprios storyboards e tal, e ele às vezes assinava no final lá, Directed and Produced by Martin Scorsese. Então ele já tinha essa visão, né, essa paixão que foi crescendo. E aí, interessante até da Cecília trazer isso, falar de como os pais se conheceram, porque essa parte católica era uma coisa muito forte para ele, né, Cecília, porque tanto que ele pensou em ingressar nessa coisa sacerdótica e tal, né, virar padre. Tem uma coisa curiosa nessa história. Diga. Que quem tira ele do convento, do seminário, né, assim, quando ele resolveu ser padre, eu vou ser padre. E quem tira essa ideia da cabeça dele, segundo ele mesmo, é o Elvis Presley. Porque ele veio e falou assim, gente, o rock and roll é muito sensacional. Caramba! E também é uma coisa muito ligada ao cinema dele, né, assim, tá sempre presente. E aí ele desiste por causa disso, assim. É lógico que o cinema vem depois. Legal. Mas... Eu cheguei a ler que ele não chegava na hora, ele atrasava pra missa, assim, né? Mesmo tendo entrado na escola. E dizem que foi também uma das coisas que meio que fez ele se afastar, ou eu não sei se ele chegou a ser expulso, né, do seminário, mas acho que afastou ele bastante. E aí eu fiquei pensando no como que é interessante isso, né? A religião católica pro Scorsese, ela é como, não é uma mãe super protetora mesmo, né? Que a gente fala, uma coisa que tá lá pra te segurar, pra te redimir o tempo inteiro. E ele leva isso muito forte nos filmes dele, né? Quanto que o catolicismo é a penitência, é você sofrer pra poder espiar aquela culpa daquelas coisas que você tem né, do rock, enfim, do crime, ele leva isso pros filmes porque provavelmente faz sentido, né, dentro da vivência dele. Isso é muito interessante de pensar, assim. Ele acabou saindo realmente dessa vida, não quis mais ser padre e tal. Aí ele foi tentar uma bolsa na Universidade
Nova York, acabou fazendo lá um curta comédia e tal, de cerca de 10 minutos, e conseguiu essa bolsa e foi estudar lá na New York University, e sempre muito apaixonado por filme, sempre estudando muito e tal. E nessa época ele acabou fazendo vários curtas-metragens, né? Inclusive um deles que tá no YouTube, a galera pode assistir aí, é super fácil de achar, que é o The Big Shave, que é um curta-metragem de 1967, que por acaso é interessante da gente ver nesse curta, que ele já traz alguns traços do que a gente vai ver no Scorsese realmente hoje em dia, assim, logicamente que mais maduro e tal, que é a questão desse ponto ali meio que tragicômico, ao mesmo tempo a questão da violência e essa linguagem dele muito própria, né, de uma fotografia muito mais contemplativa em alguns momentos, a questão do silêncio que ele trabalha muito bem, da música e tal. Então você já começa a ver, logo nesse primeiro curta-metragem de 67, algumas características assim muito, muito peculiares desse diretor, que era uma linha que ele continuaria seguindo. Então, e já tem o vermelho, esse vermelho bem presente, que ele depois vai desenvolver muito com luz, principalmente, que representa essa coisa da culpa católica que se analisa muito da obra dele, né? Antes desse curta tem um que chama It's Not Just You, Murray. Não sei se tem ele no YouTube. Uhum. Eu acho que não, procurei e não achei. Que é ele contando a história de um mafioso. E esse eu acho muito Scorsese, assim, tipo, de estrutura narrativa, de tudo, sabe, assim. O Big Shave eu também acho, principalmente nessa coisa do vermelho, que é uma coisa que me chama muita atenção no cinema dele, é essa coisa dele com o vermelho. Mas esse Murray, que é tipo um documentário, um documentário, ele é muito a cara dele, assim, tem a narração, a construção de como se desenrola a história, é bem interessante também, assim. Se alguém, se tiver pra assistir, eu indico. Legal. Ele acaba saindo, né, a geração dele, a gente pode colocar ali o Scorsese estudando cinema e tal, e saindo justamente na parte ali quando tava sendo formados justamente diretores que iam marcar uma época, né, que era o Coppola, a nova Hollywood, exatamente. A gente tinha Coppola, Spielberg, George Lucas. É a primeira grande turma de cinema. Você tinha na Nouvelle Vague já alguns autores que vinham com um papel mais didático, né? Porque o que acontece? Antigamente, até os anos 60, uma grande maioria dos realizadores vinham das artes plásticas, teatro. O teatro foi uma grande escola. A televisão depois também funcionou como mediação. O próprio Lumet, né? Sidney Lumet, produziu muito pra televisão, mas também produziu pro cinema. Só que a nova Hollywood, como a Cecília comentou, é uma geração muito específica. E quem fez parte dessa geração, você pode ver que são figuras que marcaram o cinema mundialmente, né? Exato. Para o lado bom e para o lado ruim. Então, o Scorsese, ele é privilegiado nesse ponto, né? Tudo convergiu para ele ser o que ele é hoje. Ele teve muita sorte em vários pontos, né? Não sei se é só sorte, eu acho que é talento, né, também. Ele... uma memória fenomenal, uma habilidade fenomenal. E assim, essa coisa desses movimentos, assim, dos anos 60, eu acho que, tipo, meio que foi uma efervescência mundial, né? Tipo assim, que é a mesma coisa, no Velho Vague, a gente tem aqui o Cinema Novo, a nova Hollywood. Então, assim, no mundo inteiro, desde a República Tcheca, da Itália, todos os lugares foram surgindo movimentos, né? O público estava mudando com as mudanças que ocorriam no mundo inteiro, né? Então, não foi diferente para Hollywood. O que é importante deixar registrado aqui, isso eu não estou inventando, tá? O próprio Scorsese fala em um documentário dele que essa turma que veio eram cinéfilos que gostavam dos filmes antigos, gostavam do filme de John Ford, gostavam do filme de Alfred Hitchcock, só que a execução era diferente. Não só até o pessoal de Hollywood, a gente pode até trazer isso pra Nouvelle Vague. O Truffaut era grande fã do Hitchcock, ele fala que é a maior influência dele. Só que os filmes dele não tem nada a ver com Hitchcock. Né? Até falo, se ele pudesse ir da família do Hitchcock, ele seria facilmente, né? Então, o Scorsese é um pouco disso, né? Ele é um pouco desse cara que vem pensando no cinema antigo, mas com uma reciclagem do que ele vivia, do público que ele teve contato, né? E aqui destaca-se o papel dos cineclubes, né? Dos drive
drive-ins, que foram muito importantes também na formação de público. É interessante da gente ver que nesses anos 70 ele acaba fazendo parte de um grupo que era chamado The Movie Brats, que eram os caras, a nova geração do cinema. Então, tinha o Coppola, tinha o George Lucas, o Brian De Palma. Inclusive foi o Brian De Palma que acabou apresentando o Robert De Niro pro Scorsese, que depois eles ficaram muito amigos, né? Foram fazer vários filmes. George Lucas da Terra 1, né? Só falar, né, rapaz? Da Terra 1. Um bom George Lucas. Né? Depois ele é o das drogas. Mas é interessante, uma coisa, durante um bom tempo, o Scorsese foi considerado quase que um pouquinho outcast mesmo. Total. Estando nessa geração. Ele era um pouco, em Hollywood, ele era, né, jogado de lado, assim, pela indústria, né, cinematográfica, a indústria de Hollywood como um todo. Tanto que ele foi o último a ganhar, dos que ganharam o Oscar, né, enfim. Mas foi o último, tanto que até é interessante, quando ele ganhou o Oscar Os Infiltrados, vai o George Lucas, o Coppola e o Spielberg no palco, e eles fazem umas piadinhas e tal, provavelmente a academia já sabia que ele ia ganhar, então escolheu os três, e aí assim, é interessante isso, né, tipo assim, eles brincam, né, você ter um Oscar é importante e tal, e aí ele ganha, e realmente foi né, bem tarde, se pensar, né, tipo, depois de tantos filmes tão importantes. Pelo melhor filme dele, né, não que Infiltrado seja ruim, eu acho um dos melhores, mas não é o melhor dele. Exatamente. Não, mas ele tinha mesmo essa coisa de ser o excluído da galera, assim. Não pela galera, pela indústria, né? E diz a lenda, isso é fofoca, tá deixando bem claro que o Spielberg, quando o Spielberg começou a crescer e ir por esse lado mais comercial, ele tentou trazer também Scorsese mais pra esse lado. Não que o Scorsese não andou fazendo filmes com essa pegada, né? Menos autoral, mas mais com esse intuito de mercado, né? O que se comprovou foi exatamente o contrário, né? O Scorsese ia pela indústria também, fazendo filme literalmente pra ganhar orçamento, mas sem deixar as produções próprias caminharem, né? Mas qual que era o motivo dele ser excluído? Então, eu acho que ele demora um tempo até chegar nesse momento de eu vou fazer filme comercial, assim. Tipo, isso é muito recente, considerando toda a história dele. Quando ele faz O Cabo do Medo, ele tá pagando o financiamento de A Última Tentação de Cristo. Sim. Então ele é um cara que sempre foi muito apegado aos projetos próprios dele, assim, né? E os filmes por encomenda dele, antes disso, ainda são muito autorais. Então, assim, ele só vai mesmo se render num outro momento, entendeu? Pra indústria. Hoje eu vejo o Scorsese já nesse lugar de eu não vou ganhar dinheiro, mas eu vou fazer cinema de um jeito mais fácil, que antes era mais difícil, entendeu? Sim, então, se eu não me engano, foi final dos anos 90, né? Que começo dos anos 2000 que ele faz essa entre aspas, transição. Cara, eu acho que até 2000 já. Eu acho que já é, tipo, começo dos anos 2000, assim. Já é, tipo, aviador, assim. Porque Gangues de Nova York, ele ainda tá com Einstein, né? Credo. Ele já entra nesse esquema, mas ainda é um filme muito autoral e de muito difícil distribuição. De distribuição muito difícil, né? Mas é bem comercial, né, Cecília? Pô, tem a Cameron Diaz ali, Leonardo DiCaprio, isso aí é comercialzaço. Não, mas não adianta você botar essas pessoas, se é um filme de 3 durações, difícil. Foi um projeto muito penoso, o do Gangues de Nova York. Então, assim, tem muito de autoralidade ali, tem muito dessa coisa. Eu até quando enxergo, mas... ele já chega num outro esquema, que é tipo assim, o Leonardo DiCaprio foi contratado, e aí fala assim, ele foi dirigido pelo Scorsese, então chama o Scorsese, quer dizer, ele já entra, não é um projeto dele, entendeu? O Gangues é um projeto dele desde o começo. Não, sim, é porque o que me faz pensar é que eu vejo o lado industrial porque são as estrelas do filme. Você tem o Daniel Day-Lewis, você tem o Liam Neeson, você tem o DiCaprio. Até mesmo o tempo de filme grande, eu não vejo algo tão discrepante assim, porque foi próximo assim ao dos Anéis, né, também. Seus Anéis também tinha muito tempo, né? Mas é claro, nisso eu concordo contigo. Acho que Aviador foi o máximo comercial que ele fez, né, nesse período. E vamos combinar que o cara chegar lá em 2002 pra fazer Gangues de Nova York, já tendo feito, tipo, Cabo do Medo, Os Bons Companheiros, né, o Touro Indomável e tal, o Taxi Driver, ele já era um cara que tinha bagagem e estofo suficiente pra fazer um negócio mais autoral mesmo, como Gangues de Nova York. Todo mundo
ia trabalhar com ele, né, gente? Não tem ai, nossa, chamou a Cameron Diaz pra ganhar dinheiro. Não, a Cameron Diaz deve ter pedido pra ele, pelo amor de Deus, me dá um papel. Exato. Tem esse movimento, né? Agora, vocês falaram aí do Cabo do Medo. O Cabo do Medo é um filme super comercial do Scorsese. Mas é isso, é aquela coisa de agarrar o projeto e dar a cara dele, entendeu? E que também tem no Aviador, mas eu acho que o Aviador, a força externa, que é a hora que ele rompe mesmo e ele se entrega pra esses filmes mais fáceis. Espero que agora com o Irlandês isso volte atrás. Eu vejo essa ruptura aí, nesse momento. I'm standing here. You make the move. You make the move. It's your move. I'm trying you. You talking to me? You talking to me? Agora, ele não teve, de uma certa forma, uma carreira bem sucedida, inclusive no seu começo, porque se a gente for parar pra pensar que ele fazia, né, esses curtas-metragens e tal, daí ele solta o The Big Shave, que chegou a ficar famoso a uma certa altura, tal, na época, e aí ele vai pro seu primeiro filme sério e tal, com o seu colega de escola, né, que é o Harvey Keitel, que é o Quem Bate a Minha Porta. E aí ele vai fazer isso em seguida. Então, na verdade, o Quem Bate a Minha Porta é o projeto de conclusão de curso dele. O Scorsese é muito visionário, ele sempre tá muito à frente do tempo dele, né? E aí ele foi a primeira pessoa que fez um longa pra encerrar. Na verdade, começa como um curta, que é o Bring on Dancing Girls. Ele começa com um curta que seria só aquela parte do JR com os amigos, sabe? Não sei se vocês viram o filme, que é aquele plano de sequência deles se divertindo, era só essa parte. Era só aquilo. E aí, em 67, ele pega, muda e põe aquela trama do romance. E aí, no romance, aí muda de nome, vira I Call First. Aí, em 68, eles falam, não, a gente quer... Aí o filme impressiona pra caramba, tipo, fica todo mundo muito chocado com a capacidade daquele menino, que acabou de sair da faculdade, né, assim, tipo, que tá começando mesmo, super cru, apesar dos curtas já terem feito um barulho, mas ficam muito impressionados. E aí um distribuidor, o Brennan, ele pega e fala, eu compro o teu filme, só que eu compro se você colocar cena de sexo. Ele era um diretor que era famoso de exploitation, né? Se você botar cena de sexo. E aí ele pega e filma de novo, filma essa cena, que é aquela cena do Harvey Keitel na cama com as mulheres, aquele meio delírio dele de sexo, que é uma cena que é totalmente deslocada do filme, né? Quando você assiste o filme, aquilo fica sobrando, você fala, gente, que estranho. Mas por isso, porque foi uma coisa que entrou depois, o Harvey Keitel já tinha mudado um pouco a fisionomia, tudo, então você percebe essa diferença de idade, assim. E o Quem Bate a Minha Porta sai com essa cena, e aí ele consegue ter distribuição, assim. É muito legal. Essa história desse filme é muito Scorsese mesmo, assim. Que essa luta, né? Vamos na guerrilha. Exatamente. Quem monta o Quem Bate a Minha Porta é, pela primeira vez, a Schumacher, a Thelma Schumacher, que é a grande parceira do Scorsese e é, tipo, figura fundamental na construção dessa filmografia, né? E aí ela monta, porque ela estava fazendo um curso de verão de montagem na Universidade de Nova York. E aí ela monta. Só que ela era albanesa e aí ela não podia se filiar ao sindicato. Então por isso que ela fica tanto tempo sem montar filme dele, só volta lá no Touro Indomável. Caraca. Mas o primeiro filme que ela com ele é o Quem Bate. Caraca, que sabe o negócio que eu descobri da Thelma? Eu vi ele falando de Schoonmaker ou Schumacher, tem variações. Mas uma coisa que eu descobri dela que eu não sabia, ela durante um bom tempo editava filmes, tipo, cortava, né, filmes do Truffaut, do Fellini pra TV. Ela conseguiu emprego, tipo, o emprego dela era esse. Então, porque os filmes que iam pra TV até hoje, né? Você vai pra TV, você dá aquela picotada. Então ela teve um emprego desse tipo. Então achei muito interessante isso. Eu acho engraçado, porque eu tava vendo uma entrevista de uma pessoa que fez o curso dele, né? Naquele Masterclass, que é um curso de direção e tal. E a pessoa assistiu o curso dele no Masterclass e saiu do curso meio decepcionada, assim. Tipo, eu achei que o cara ia me dar lá as dicas, sei lá, vai me ensinar a dirigir e tal. A pessoa acha que o grande diretor vai tipo, falar assim, olha, primeiro passo, faça aí, segundo passo. Primeiro passo para você genial. Tem que falar isso, ele não é um coach.
Ah, ô praga. Mas o que se fala é que esse curso dele no Masterclass, ele fala sobre essa questão da resiliência, né? De você tentar, de você ir pra batalha, de você, sabe, entender quem é o diretor dentro de você, que não existe um caminho já certo, um caminho pronto e tal, que é uma questão muito mais filosófica, intrínseca e tal a você do que qualquer outra coisa, né? Então eu acho interessante, assim, da gente ver como desde o começo ele é um cara que busca uma voz dele, porque se você parar pra pensar que ele lança o Quem Bate a Minha Porta ali, né, em 67 e tal, 68 ali, depois a pessoa que pegar só os longas dele vai ver que em 72 ele sai com Sexy Marginal, né? Que é o Boxcar Bertha. E aí a pessoa pode falar, nossa, mas daí ele ficou 4 anos sem produzir nada, mas no meio desse caminho, ele começa também a fazer outra coisa que vira também, né, um dos seus grandes olhares cinematográficos, que é a questão dos documentários, porque entre 68 e 72, entre os dois longas que ele faz, ele solta também o Street Scenes, né, que é um filme que saiu em 1970, que é um documentário que ele vai falar lá da guerra do Vietnã e tal. Então, assim, é um cara que você percebe desde o começo a vontade dele nítida de querer se experimentar, de querer encontrar essas linguagens, porque não era comum. Você não, por exemplo, você vai ver esses outros grandes diretores como Spielberg, o próprio Coppola, de Paula e tal. Você olha esses caras, eles não fazem isso, eles não vão experimentar. Você não vê o Spielberg no início já fazendo documentário e tal. Esses caras vão mergulhar nisso em outro momento. Isso que eu ia te falar, cara. No começo não era muito comum. Não era. E até o contrário, né? O pessoal dos documentários irem pra ficção. Também não tem. Até hoje, né? Geralmente o pessoal de documentário não anda muito pela ficção. Mas o Scorsese já transitava pelos dois. Já era o interesse dele, né? É. Não, e vocês sabem como é que ele consegue o Sexy Marginal? Como? O filme é do Corman, né? Corman era o produtor do Sexy Marginal. E aí ele fica muito impressionado com a montagem do Woodstock, que é um documentário, e que quem montou foi o Scorsese. E aí contrata o Scorsese para dirigir o Sexy Marginal. Ele é muito apegado a documentários, né? Ele adora. Sim. Você citou o Roger Corman, ele não foi um grande, né? Um grande diretor, mas foi uma figura também central nesse período, né? Que ajudou muito essa galera a começar os seus filmes. E com o Scorsese não foi diferente. E tem uma importância muito grande do Sexy Marginal, que foi a Barbara Hershey, que deu de presente o livro da Última Tentação de Cristo. Kazantzakis. Isso, Kazantzakis. É, esse mesmo, o autor do livro. E é muito interessante, é um paralelo interessante, né? Porque, assim, nesse filme, o Scorsese ganha o livro A Última Tentação de Cristo, que ele vai, ao longo de muito tempo, tentar filmar e filmar mais pra frente. E, por conta do lançamento de todo o problema do A Última Tentação de Cristo, tô me adiantando na história aqui, mas enfim, o bispo de Nova York da época, o Paul Moore Jr., chegou até a defender o filme num artigo no New York Times, na época, falando que os católicos não deviam ficar revoltados e tal. E aí, numa conversa com o Scorsese, ele fala assim, você quer filmar sobre fé? Toma esse livro. E deu de presente pra ele o livro Silêncio, que eu também não vou lembrar o nome do autor japonês lá, do livro, e do Silence, né? E aí, então, eu acho muito interessante isso, como essas coisas vão ao longo... Uma coisa vai influenciar... Vai se encaixando no outro, né? Se encaixando na outra, influenciando a outra, por conta de pessoas que falam, olha essa história que legal. Isso é muito interessante, assim, de pensar como que hoje, olhando pra trás, você consegue analisar a história de alguém por essas quase que acasos, né? Assim, eu conheci fulano e daí ser um ciclano. Eu acho até interessante, porque assim, uma coisa que me chamou a atenção enquanto a gente estava conversando aqui foi justamente que vocês falaram sobre essa coisa dele, né, tá ali meio que, né, meio de canto, meio de lado ali e tal, pela indústria. Me chama a atenção porque pra mim, quando eu não sabia dessa história, e quando eu tava vendo a história dele, entendendo os filmes que ele fez e tal, eu tinha a sensação de que ele teve um relativo sucesso logo no começo da sua carreira, porque realmente ele lança um filme logo no final da sua faculdade, aí ele faz um documentário, emplaca outro longa, daí ele vai fazer lá Caminhos Perigosos 73, quando ele vai pra 74 que ele lança Alice Não Mora Mais Aqui, o filme é indicado a prêmio, quer dizer, teve 3 indicações ao Oscar, e a atriz levou o Oscar, então tipo, pra mim aquilo ali foi meio que, caraca, o cara saiu em 68 da faculdade e em 74 ele tava ganhando, uma atriz dele estava ganhando o Oscar. Por isso que pra mim foi até meio filme surpresa. Totalmente diferente, né? Totalmente. E foi ela que escolheu, né?
Dizem que foi a Ellen Burstyn que escolheu o Scorsese pra dirigir o filme, né? E era sempre assim, ele fazia um filme dele e fazia um filme, vendia, né? Sim, fazia um filme pra alguém. Um filme dele e um filme pra alguém. E o Alice Não Mora Mais Aqui é o filme pra alguém, né? Que vem depois do Caminhos Perigosos, que pra mim é a síntese de toda o cinema do Scorsese, assim. Muito seminal ainda, muito no começo, mas tudo que viraria o cinema dele depois. Inclusive, né? Com o Harvey Keitel, que era amigo dele, e com o Robert De Niro, que virou grande amigo dele, inclusive fazendo vários outros trabalhos. Até nisso é uma síntese. Só faltou a Thelma, mas nessa época ela ainda não estava afiliada ao sindicato. Mas aquela cena que o Johnny Boy entra no bar, que ela é toda vermelha e tá rolando em Stones, e ele vem andando assim, e aquela coisa da repetição, a montagem do Scorsese é muito característica também, né? Aqueles tiques de montagem. Isso, pra mim, é tipo, se fosse pra resumir numa cena, eu se resumiria nessa. E vale lembrar que durante esse tempo ele fez o Italian American, né? Não sei, eu tenho dificuldade pra falar esse nome, que é um projeto, né, um documentário revisitando a vida dele, cara. Se ele fizesse isso hoje em dia, a galera ia falar, né? Quem é ele pra ficar falando da própria vida? Não fez nem sucesso ainda. O pessoal pega a birra com Tarantino, que tá se auto-homenageando nos filmes, né? Então, É verdade, é verdade. E de novo, né? De novo ele fazendo essas mesclas. É isso que mais me encanta no começo da carreira do Scorsese, é justamente essa transição que ele vai fazendo, porque até como a Cecília falou, ele faz um filme pros outros, faz um filme pra ele. Faz um filme pros outros, faz um filme pra ele. E daí ele faz um documentário, faz outro documentário. Então o cara não largava, ele não largava a câmera tava toda hora ali na mão dele, era um cara super experimental, assim, toda hora buscando uma nova linguagem e tal, e isso traz uma curva de aprendizado pra ele nesse começo gigantesca, né, porque depois de Alice Não Mora Mais Aqui, a gente vai ter o Taxi Driver, que é um ícone, né, da cultura pop e tal, justamente por tudo que representava também, toda aquela questão da guerra, dos traumas da guerra, a atuação do próprio Robert De Niro ali, a Judy Foster, né, naquele momento dela iniciando também. Então, assim, o filme também traz ali todos uns traços que eram muito próprios, assim, do Scorsese, justamente nessa coisa dessa tentativa, e ele experimentando, e ele tentando fazer. E pra mim, Taxi Driver tem uma característica que depois a gente vai ver, inclusive, em outros filmes dele mais pra frente, que é, além dessa coisa dele trabalhar, né, com a música, ele gostar muito de rock, ele sempre tá trabalhando, né, com grandes artistas. Aqui a gente já citou Elvis, citamos agora também, né, outra cena no Stones, no Caminho Perigosos e tal, mas uma das coisas que mais me chama a atenção e que pra mim tem essa assinatura muito forte em Taxi Driver é como o Scorsese consegue trabalhar com o silêncio, é como ele sabe introduzir o silêncio na hora que precisa ser introduzido. Ele consegue fazer aquele espaço de tempo entre uma cena e outra que ele consegue, sabe, eu não preciso ter o diálogo aqui, eu corto isso, eu preciso só do silêncio e eu vou trabalhar aqui em cima é do meu ator. Então tem momentos, tipo, em Taxi Driver isso é nítido, assim, mas a gente vai ver isso em vários outros filmes, inclusive Gangues de Nova York tem, O Aviador tem, Os Infiltrados Touro Indomável tem um dos melhores trabalhos de silêncio dele, né? Eu acho que aqui Taxi Driver é a primeira grande experimentação dele, né? Sim. Que ele começa já a colocar e depois ele vai desenvolvendo e vai entendendo também, né, como cada projeto, como trabalhar. É importante também a gente lembrar que Taxi Driver, ele é um ícone, tem toda essa fama hoje em dia, mas também muito se deve ao Paul Schrader, que foi o roteirista do filme, né? E muitos até dizem que é um filme até mais dele do que do Scorsese. Eu não vou entrar nessa briga, né? Porque, né, essas fofocas a gente nunca sabe. Mas o Paul Schrader fala isso naquele documentário do História do Cinema, né? Que a vida dele era praticamente a do Travis Bickle, é claro, tirando as mortes, né? Mas ele tava muito pobre, dormindo em táxi, ele tava muito endividado, então... ele entregava frango. Cara, ele
ele botou tudo da vida dele nesse filme, né? É claro, não tô dizendo que o filme não é o que ele é, o filme é o que ele é por causa só do roteiro, não. Em termos de trabalho de silêncio, como o Rafael falou, e com os ângulos de câmera do Scorsese, o filme é o que ele é, né? Então foi um trabalho, um casamento que deu muito certo. Sim. Eu acho que o Scorsese, ele consegue entender essa coisa da psicose, que realmente era um momento de vida de Schrader. Ele entende essa coisa da psicose e ele consegue traduzir isso em imagens, assim. Aquela figura quebrada do Travis, quem cria essa aura, esse sentimento de opressão é o Scorsese, embora isso esteja no texto. Na hora que ele constrói isso visualmente, né? Eu acho que é... Na verdade, eu acho que é um filme dos três, porque você tem... E a paranoia é uma coisa do Scorsese, não é só no Taxi Driver, a gente vê isso em toda a carreira. Então você tem essa coisa da paranoia e essa tradução visual da paranoia do Scorsese. Você tem a psicose solitária lá do Schrader, e você tem a imersão do De Niro naquela loucura dele, né, que Stanislavskiano né? se metia nesses papéis. E tipo, virou noites dirigindo táxi, estudou psicose com ex-combatentes. Então assim, eu acho que é um trio que deu muito certo. Tanto que isso é verdade, que naquela cena do You Talk to Me, ele tava... O Robert Niro começou a fazer, aí a gente tem... Eu pelo menos já ouvi duas versões, né? Que queriam cortar, que o Scorsese queria cortar, mas ele começou a improvisar, ele deixou ele improvisar. A outra versão que eu já ouvi é que quando... É uma cena que foi improvisada, né? Quando o Scorsese viu, ele deixou, começou a se tornar um exercício do Scorsese, algo que talvez nós viremos algo similar em O Lobo de Wall Street, onde tem esses momentos assim de loucura intermináveis. Então, isso me chama muita atenção, né? É interessantíssimo. É um cara que trabalha muito com improviso, né? Assim, ele deixa os atores dele fazerem improviso. Isso é raro em Hollywood, muito raro. Sim, sim. Ele é raro, ele é uma figura rara, é maravilhoso. It's funny, you know, it's a good story, it's funny, you're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just funny, it's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how? Eu acho interessante pensar uma coisa dele. E aí, quando a gente tava comparando, falando de questão de Hollywood, de como, enfim, teve o Spielberg e tudo mais, eu acho impressionante como no Scorsese eu não consigo pensar em um filme que você fala assim, mais ou menos, vai. Do Spielberg tem vários, vai. Consegue? Eu consigo pensar no Scorsese com um dom. Dá pra contar nos dedos. Foram muitos poucos. Foram poucos. New York. Isso que eu ia falar. Porra, eu acho ruim, isso também eu acho fraco. Então, mas isso que eu ia falar, a questão do New York é interessante pensar que até o filme que é considerado, acho que um dos maiores fracassos do Scorsese, inclusive depois ele chegou até a usar drogas, né? Ele ficou muito mal, doente. Existe uma história, porque o New York veio logo depois de Taxi Driver, né? Ele fez Taxi Driver foi um sucesso absoluto, 4 indicações ao Oscar e tal, e aí depois ele faz New York, que era meio que uma síntese também de um sentimento dele, porque ele é muito apaixonado pela cidade de Nova York. Mas ele tinha que ter deixado essas coisas pro Woody Allen, né? Mas o filme sai em 77 e dizem que na verdade meio que juntou tudo, porque o filme foi um fracasso e ele estava também em processo de divórcio da Julia Cameron, que já era a segunda esposa dele, né? Ele se divorciou com ela em 77 também. Então, tipo, meio que culminou em tudo, assim, fracasso profissional, separação e tal, e aí o cara meio que deu uma pirada. Então, mas o comentário que eu ia fazer é, mesmo o maior fracasso dele, se a gente for considerar assim, eternizou uma música. Sim. Que as pessoas nem associam ao filme, né? Tem várias, inclusive... É justamente por isso que elas não associam, que o filme é ruim. Exatamente. Não, então, mas assim, você entende que, tipo, mesmo quando você faz um negócio, tem uma coisa muito boa nesse filme. A música é ícone de Nova York, né? E eu confesso que eu não sabia que ela tinha sido feita para o filme.
Entendeu? Ela foi feita, né, para o filme, pela Liza, e depois o Sinatra foi fazer e tudo mais. Enfim, virou o ícone que virou. E vale lembrar, Dan, e que eu concordo contigo, né? O filme, sim, tem um carinho até bem relevante. E eu poderia resumir o filme, né, assim, né? Um cara que quer ser um músico de sucesso, em determinado momento, uma relação amorosa, ele precisa se desfazer disso ou se torna algo autodestrutivo para outra pessoa. Eu não consigo não pensar no Chazelle nesse momento em Whiplash, né? Porque pra mim eu vejo muita semelhança. E vocês sabem, né? Que o ego do Chazelle deve estar lá em cima, porque, né, ele tá ganhando tudo que ele tá... A maioria das produções dele estão sendo bem... tendo um sucesso enorme, né? E sim, gente, não foi o Chazelle que criou essa ideia da música ser autodestrutiva, das pessoas que não podem ficar juntos, tá? Foi o Scorsese. Ele contou até enfim, acho que no documentário lá aquela série pra TV, né, que ele fez, ele contou que ele se inspirou muito no My Dream Is Yours, do Michael Curtiz, que é um filme com a Doris Day de 49, e ele fala que ele pega muito essa coisa o relacionamento que a personagem, né, da Doris Day tem, e aí ele falou que ele pegou muito essa relação pra trabalhar no New York. Eu acho a ideia por trás do La La Land, ela é muito parecida com a ideia por trás do New York. Porque o Chazelle também quer homenagear aqueles musicais, e o Scorsese quer homenagear os musicais da década de 40, né? Então ele constrói toda Nova York em estúdio, ele faz tudo como se fazia na época. E um cara muito apaixonado por música. E, tipo, dar um fracasso desse, pirou a cabeça. Se um dia for fazer uma biografia do Scorsese, esse é aquele momento da queda, né? Né, o ápice do roteiro pra daí ter todo o retorno triunfal. Exatamente. Porque, então, o filme é um fracasso. Só que daí ele tem essa questão, né, da depressão e tal. Ele passa por um momento complicado, separação e tal, do casamento. Mas ele, em 78, ele já vai fazer um outro documentário, que é um documentário de novo voltado pra música, né, que é o The Last Waltz, que ele vai acompanhar lá um concerto de rock. É o último concerto de rock em português, se não me engano. Isso uma banda canadense chamada The Band, né, e ele vai fazer esse acompanhamento. Ele lança um outro documentário que é o American Boy também, que ele também vai lá atrás disso, e aí ele continua produzindo, ele ainda tá produzindo. Ele lança em 1980, o Touro Indomável, que daí já é um filme que volta a ser indicado ao Oscar, né? Ele tem 8 indicações ao Oscar, leva 2 prêmios, e depois disso, a gente vai vendo a história dele. É óbvio que a gente vai ter ali, por exemplo, o Rei da Comédia, que não teve nenhuma indicação, teve lá o Vivendo no Limite, que não teve também nenhuma indicação e tal, mas fora isso, o Scorsese, tudo que ele lança, ou vai pra Globo de Ouro, ou tá no Oscar e tal. É impressionante como esse cara é regular acima de tudo, sabe? Era o respeito, né, cara? Respeito. Hollywood tinha um respeito com ele, e ele tem uma característica das parcerias, né, que até, se for parar pra pensar, o Coppola já não tinha tanto. Não que isso precisa, né, ser um pré-requisito pra ser reconhecido, mas é uma marca que você deixava. Então, se no começo da carreira ele faz a parceria com o Harvey Keitel, com Robert De Niro e tantos outros, depois ele vai se reinventar, vai achar outras pessoas, né, como DiCaprio, pra poder trazer pros filmes. E essa questão dessa paixão dele pelo cinema, não à toa, hoje, quando pedem pra ele, assim, se classificar ou falar, não, qual que é uma das suas características da direção e tal, ele fala que ele não tem, que ele gosta de fazer de tudo e tal. É óbvio que depois, quando você vai, né, encaixando uma obra do lado da outra, você vai vendo aquela linha em comum entre elas. Acho que ele já tá fazendo marketing. Exatamente. Tá dando uma de Tarantino aí. Mas a favor dele, ele tem justamente essa questão do estudo, da vontade dele. Ele sempre foi um cara muito estudioso. E aí eu achei interessantíssimo também que em 1990 ele funda a The Film Foundation, né? Que é uma fundação destinada a restaurar e guardar os filmes mudos. Ou seja, o cara, tipo, tem uma atitude de respeito, inclusive para com o seu mercado, né? Que ele tinha essa questão de, mas ele faz tantas obras boas e não ganha o Oscar e tal. Tinha uma coisa ali meio, sabe, não ganhava os prêmios ali,
mas ao mesmo tempo a paixão dele pela questão cinematográfica e tal, pelo mercado, era tanta ao ponto dele criar uma fundação que buscava realmente essa restauração e guardar esses filmes para estudo mesmo, entendeu? Então o que mais me encanta, na verdade, no Scorsese é justamente essa sua pluralidade, sabe? Como o cara ele consegue, dentro de um ramo só, que é o mercado cinematográfico, ele vai mergulhar em documentário, ele vai mergulhar em drama, ele vai experimentar musical, ele experimenta muita coisa. Ele já fez de tudo. É uma linha muito diferente de outros diretores, né? Porque você acaba vendo uma linha muito comum, um diretor de gênero muito claro, assim, e o Scorsese, ele vai navegando por outros mares, assim. Eu acho isso muito interessante, realmente. E também esse percurso de juntar a grana pro próximo projeto. Você vê muito isso, né? Tipo, depois do Toro Indomável, que ele lançou, Toro Indomável e o Rei da Comédia, ele tem alguns filmes que você vê que provavelmente foram projetos mais desviando pra ele ir lá pro A Última Tentação de Cristo, que era, até como a gente já viu na história, né? Ele tinha ganhado o livro lá atrás, em 72, né? Provavelmente lá da... Esse filme é de 88, né? E aí então foi esse tempo, ele provavelmente, ele tentando, tem toda aquela história de que a Paramount ia fazer o filme, teve um boicote, um monte de gente, um monte de cinema, né? Exibidores. Um monte de gente mandou carta falando que não era pra lançar, e a Paramount recua. Isso, E aí, como a Paramount já tinha investido 2 milhões no filme, ela pega e negocia com a Universal. E aí a Universal compra o filme. E aí vai ter todo o boicote de novo, mas quem lança é a Universal. E é por isso que ele faz o Cabo do Medo. Sim. Eu acho muito interessante, porque tipo, tem todo esse problema, tal, gente boicotando em relação a Paramount, mas aí ele, nesse processo, né, nessa coisa de projeto que não vai, que não vai e tal, ele vai tendo esses desvios, fazendo esses trabalhos e mantendo o talento dele, colocando a assinatura dele de alguma maneira, alguns filmes mais, outros menos, pra fazer aquilo que ele realmente queria, né? E aí entra um debate que eu acho que é interessante, que é justamente esse, né? Do tipo, as grandes obras são as que incomodam muita gente. Quando elas incomodam, existe uma tendência de que elas sejam realmente importantes e tenham algo a dizer. E que é a Última Tentação de Cristo ao cutucar, né? Tanto os cristãos e principalmente os católicos, né? Uma história desse filme aqui no Brasil foi super... causou demais, né? Eles fizeram uma sessão privada só para religiosos aqui. E aí eles chamaram várias religiões cristãs e ninguém foi. A única pessoa que foi um pastor. E sendo muito criticado, né, e tal. E esse único cara que viu, ele disse que o boicote não tinha nenhum sentido, que as igrejas estavam sendo paternalistas, que não confiavam na maturidade dos fiéis, né, porque tinha muito essa coisa de, você vai levar pro mau caminho, essas coisas doidas. E aí ele falava que não tinha nada de vanguardista no filme, assim, que é uma criação reacionária, que apresenta um Jesus pensando na alma. Então, assim, foi um filme que foi muito criticado, foi muito rechaçado sem ninguém ver. E quem viu falou, não, cara, não é isso. Que é isso que eu ia dizer, nem era tão ofensivo assim, era apenas a visão de Jesus como humano, né? Sinceramente, eu também nunca achei tanto problema assim, tanto que quem vê hoje, né, fora desse contexto de polêmica, geralmente as pessoas não notam, né, tanta coisa assim. Tudo bem, estamos em época diferente, né? Hoje não tem tanta paranoia com os filmes, embora eu acho que isso pode voltar, tá? Levando em consideração. Mas aí eu vou entrar em outro assunto. Eu tava pensando, eu falei, nossa, se fosse um filme brasileiro, ele não ia passar no filtro da Ancine. Você sabe que isso aí, na França, chegaram até a incendiar cinemas que estavam passando o filme, né? Foi tipo coisa muito, muito séria, assim. Aqui no Brasil, o lugar onde passava com polícia dentro do cinema. Em vários lugares, aquela cartela que o Scorsese fez, né, no começo, falando que é uma obra de ficção. Aquela cartela, tinha país que não deixava as pessoas entrarem depois do filme começado, porque era obrigatório ver a cartela. Então, assim, foi uma comoção mesmo, né? Teve abaixo-assinado aqui pro Sarney proibir. É bizarra a história do filme. Vamos lembrar que a gente tá falando de um filme de 88, né? E a gente tá falando de um período de que tá rolando Guerra Fria, existia, né, uma necessidade americana de reafirmação também, né? De suas políticas ali e tal. Então, realmente, era um filme que ele era provocativo acima de tudo, né? Não era nem uma questão muito de... ele era muito pesado nem nada, mas ele era provocativo, porque ele expunha essa
figura católica ali e tal, de uma forma totalmente diferente, né? Então ele realmente acaba tocando na ferida ali das pessoas. Mas eu nem acho que ele quis ser provocativo, eu acho que, também tipo, acho que ele não. fez na fé mesmo, sabe? Ele pode não ter sido provocativo, mas ele sabia que ia dar esse bafafá todo. Sem dúvida. Sabia que ele já tava nesse filme há quanto tempo? E é muito louco, porque o livro é super antigo, né? E é muito louco isso, pensar, né? Tipo, ninguém nunca tinha questionado o livro, falado alguma coisa, então assim... O livro foi super questionado, teve fúria de grupo religioso, queimaram o livro, abaixo-assinado também, esses movimentos pra tirar das bibliotecas. Nossa, não sabia disso não. Não, porque eu tava pensando aqui se você pensar, por exemplo, de A Última Tentação de Cristo até o Silêncio, né? É interessante pensar como vai o questionamento da fé. Provavelmente a sensação que eu tenho é que ele tem um incômodo, né? Deve ter um lado meio ateu ou agnóstico no Scorsese, tentando questionar tudo isso. Fala uma coisa dessa pra ele te bate. Mas não, a impressão que eu tenho é essa, porque daí ele tem isso, mas ele tá questionando, ele tá trabalhando isso, porque, obviamente, criado num ambiente tão católico, ele tem essa devoção toda, até chegar no Silêncio, onde a impressão que dá é que ele tá já compreendeu, né? Já tá quase que fazendo as pazes consigo mesmo. São duas coisas diferentes. Ele, no Silêncio eu vejo muito essa coisa da igreja católica, né? Que é diferente da fé do Scorsese, né? Ele tem uma fé muito forte. Eu acho que tem a trinca, A Última Tentação, o Kundum e o Silêncio. É a trinca gospel do Scorsese. É verdade. Não, e dizem que foi tudo meio complicado nesse filme, desde sua concepção até as filmagens, os caras foram pro Marrocos e tal, cara, foi uma complicação, ele teve que reformular algumas coisas, mudar um pouco como que ia ser o papel de Jesus ali e tal, então foi um trabalho realmente muito minucioso que ele fez, e não à toa, é um dos grandes filmes de sua carreira, né, um ícone dentro da sua carreira, A Última Tentação de Cristo, que inclusive teve uma indicação também ao Oscar, e depois ele parte para os Bons Companheiros, né? Que ele volta lá para aquela coisa do gangster e tal, que é aquela coisa que ele meio que tá ali, que tá na casa, tá dentro da casinha do Scorsese. Entre um e outro, ele faz um filme que eu adoro, que não é um filme, é um curta, né? É uma das histórias do Histórias de Nova York, Contos de Nova York, que ele fez com o Woody Allen e Coppola, né? Isso, que é a história de um que chama Lições de Vida, o curta. E eu acho, sério, assim, uma das coisas mais perfeitas esteticamente do Scorsese. É muito impressionante. Num apartamentinho minúsculo, ele usa tudo que você imaginar, traveling panorâmica, câmera lenta, congela plano. Eu acho o único conto bom desse filme. Abre e fecha íris. Então, assim, esteticamente me impressiona muito, muito. 45 minutos primorosos. Você falou de Bons Companheiros, né? Quando esse filme chegou, o Tarantino falou, peraí, gangster falando de coisas do dia a dia? Isso deve ser legal, né? Isso deve ser bacana. Eu acho que aqui tá mais um exemplo, né? De uma coisa que o pessoal acha que o Tarantino criou, e o Scorsese também já tá fazendo antes, né? Todos esses diálogos que eles fazem, naquela cena, por exemplo, né? Que é muito famosa, que o Joe Pesci tá conversando, tá contando uma piada, né? E o Ray Liotta, né? Fala assim, não, você é engraçado, não sei o quê, né? E vários outros momentos do filme, né? Você tem diálogos ali do dia a dia, então... Não, e volta pra questão do silêncio, né, Pedro? Porque nesse diálogo que você tá falando, a cena, o Ray Liotta, tipo, questiona ele lá, tipo, quer dizer, dá uma risada e tal, e daí ele pega e fala assim, não, me fala, por que você acha que eu sou tão engraçado, então? Fala aí, por que você acha que eu sou tão engraçado? Aí fica aquele silêncio constrangedor, assim, não tem trilha, não tem nada, assim. Então são esses silêncios do Scorsese que eu acho sensacionais, assim, como ele introduz o silêncio em momentos chave, sabe? E é um cara que é muito musical. Isso que eu acho demais. E o cara que é muito musical, ele precisa realmente entender o poder do silêncio. Verdade. Né? Exato. E essa cena, né, que a gente tá comentando, ela é interessante que ela tem muito personagem, né, pra se trabalhar, né? Uma encenação em conjunto. Eu acho que isso é uma das poucas coisas que nós falamos do Scorsese, mas como ele consegue colocar vários atores dentro de um espaço
espaço e saber enquadrá-los de uma forma que vai privilegiar o diálogo que está sendo construído ali. A gente, atualmente, né, talvez o melhor quem faz isso é o John Bong-ho, né, que ele fez o Mãe, e vários outros filmes, né, é um diretor sul-coreano. Então o Scorsese ele é um diretor que ele tem muito cuidado no pensamento das sequências, né, sem me alongar muito, é claro, mas eu acho que é válido também a gente mencionar que nos anos 90, né, começou-se não sei se a gente pode falar de um movimento que não foi algo oficial, mas os filmes citavam outros filmes, né, os próprios Bons Companheiros, eles fazem uma citação ao Grande Roubo do Trem, verdade. O próprio, aquele filme com o Anthony Hopkins que saiu da minha cabeça, do Hannibal Lecter, fugiu da minha boca agora, O Silêncio dos Inocentes, né, ele também tem umas referências dos filmes antigos, o próprio Pulp Fiction em 94, então o Scorsese também não ficou de fora dessa, né, ele como grande cinéfilo que é. Got this rat, this gnawing, key-eating fucking rat. And it brings up questions. You know, see, Bill, like, you're the new guy. Girlfriend. Why don't you stay in the bar? That night I got your numbers. Social security numbers. Everybody's fucking numbers. Is there something that you just want to go ahead and ask me? Because I'll give you the fucking answer, all right? Frank, look at me. Look at me. I'm not the fucking rat, okay? Anos 90 por Scorsese foram anos maravilhosos, né? Porque ele vai lançando uma obra atrás da outra, sempre é indicado, leva prêmio lá por a época da Inocência, depois é indicado de novo com Cassino, com Doom e tal. O cara sempre esteve presente, é um diretor que realmente tá nessa época no ápice. E eu acho engraçado, porque quando ele entra nos anos 2000, que ele vai fazer Gangues de Nova York, conhece o Leonardo DiCaprio mal sabia que estava pegando a maldição da não vencer o Oscar por muitos anos do Scorsese. Ele pegou isso também, né? Mas ele não ganhava, mas os atores dele ganhavam. Ganhava, exatamente. Então. Alguém tinha que se ferrar ali, né? Sobrou pro DiCaprio. Porque o Pedro falou assim, você vê o Tarantino tava fazendo, o pessoal não sabia que o Scorsese fazia antes. Pois é, você vê o Leonardo DiCaprio tinha a maldição, mas ninguém sabia que antes disso o Scorsese já tinha essa maldição há muito tempo. Tem uma galera aí de Hollywood, né, cara, que demorou a estourar ele, Roger Dickens, né? Mas enfim, uma coisa que eu acho interessante também dentro das características do Scorsese, talvez a Cecília pode até fazer uma análise mais profunda disso, que é essa parceria profunda que ele faz justamente com os atores, né? Porque ele tem uma fidelidade ali no começo de sua carreira, principalmente com Robert De Niro e tal. Depois ele dá uma mesclada, ele não fica tão junto de outros atores assim, tão regularmente como ele fazia antes, mas, por exemplo, ele trabalha algumas vezes com Daniel Day-Lewis e tal, e quando ele chega em Gangues de Nova York, ele conhece o DiCaprio, parece que ele se encanta com o DiCaprio, e o DiCaprio vira o novo Robert De Niro dele, assim, e aí vai fazer cara bonito várias... pra caramba, Rafael. Porra. Até eu. É verdade, ele tem essa coisa mesmo com o Leonardo DiCaprio muito parecida com o que ele teve com o Robert De Niro. Embora o Robert De Niro seja mais amigo dele do que o DiCaprio, amigo pessoal, né? Existe essa coisa, isso é uma coisa muito de diretor-autor, né? Assim, de ter uma pessoa que entenda o cinema que ele quer fazer. E o Robert De Niro tá muito nesse lugar. Mas vocês estavam falando do Tom DeVito, né? Que é o personagem do Joey Pesci, que é outra figurinha carimbada. É verdade. E aí eu lembrei do Johnny Boy, do Caminhos Perigosos, que é o Robert De Niro que vive, né? E lembrei do Nick Santoro do Cassino, que é o Joey Pesci de novo. Então, assim, essa figura desse desajustado, dessa pessoa que vai explodir a qualquer momento, e que já teve com o De Niro e agora com o Joey Pesci, e como ele entrega esses papéis pra essas pessoas, entendeu? Eu acho que o Leonardo DiCaprio tá nesse lugar aí, de confiança dele, de ele vai entender, ele vai saber fazer o papel, sabe? Eu não acho tão bom quanto o De Niro, nunca será, mas... impossível. Mesmo o De Niro só fazendo merda hoje em dia, o De Niro é absurdo demais, cara. E quem quer entender exatamente essa diferença, veja 3 filmes. Taxi Driver,
Rei da Comédia, que pra mim é um filme muito subestimado, e assista depois Bons Companheiros. Esses 3 filmes pra mim mostram que, pra mim, o De Niro é um dos maiores atores do mundo. Não, e aí você vai pro Lobo de Wall Street, aí vamos que essa coisa Leonardo DiCaprio e De Niro. Quando você chega no Lobo de Wall Street, o DiCaprio... porque o Lobo de Wall Street é meio que um filme de máfia em Wall Street, né? E aí o Leonardo DiCaprio, o tempo todo, dá a impressão de que ele tá sempre procurando um De Niro, entendeu? Ele, na verdade, tá interpretando o De Niro fazendo alguma coisa. Entende o que eu tô falando? Sim, sim. Parece que em algum momento o Leonardo DiCaprio vai olhar pro espelho e vai falar: Are you talking to me? Are you talking to me? Que tá num caminho o meio... sorrisinho é bem parecido, né? Tem uma entrevista que eu vi do Scorsese, que ele foi perguntado sobre essa questão, aí ele fala que o De Niro e o Harvey Keitel, ele falou assim, a gente tem uma coisa muito forte, porque a gente tem tudo a mesma idade, ele falou. Ele fala disso, a gente tem a mesma idade, gosta das mesmas coisas, e ele falou, a gente tem, né, uma sinergia e tal. E aí ele fala assim, o Leonardo DiCaprio, apesar de ser, não sei, 30, 40 anos mais novo, não sei quantos anos mais novo ele é, ele fala assim, apesar de ser não sei quantos anos mais novo, ele tem uma mentalidade parecida, ele fala, né, tipo, tem uma forma de pensar muito parecida, por isso que eu me dei bem com ele e tal. Mas o jeito que ele fala é engraçado, porque fica parecendo que o Leonardo DiCaprio é aquela pessoa velha dentro de um corpo novo. Aquela pessoa velha. E pode ser mesmo, faz sentido. Tipo eu, assim, velho num corpo novo. Só uma observação que eu tava... Tem muita gente que assistiu, e até independente de ter assistido, mas enfim, por conta da pessoa, né, que assistiu lá o Lobo de Wall Street, principalmente esse povo maluco aí de coaching / finanças e tal, que achou legal, assim, que admira o personagem, né, do DiCaprio, que é o Jordan Belfort, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, acho que eles não entenderam o filme, né? Porque, assim, a quantidade de ironia que tem, né, no filme. E aí eu fiquei pensando como que o Scorsese, ele filma personagens racistas, preconceituosos, detestáveis em vários aspectos, e claro, com tons de cinza, né, não necessariamente só com essas características, mas ele filma personagens sem que ele jamais seja isso, ou sem que o filme jamais passe isso, né. Tem nos filmes próprios de gangster, acho que no Caminhos Perigosos, né, tem cenas, tem coisas do tipo, eles falando de pessoas, de negros, de uma forma extremamente racista, e aí eu fiquei, nossa, esse filme não é racista, o filme não é, né, ele tá mostrando personagens que são, e é uma sutileza não, mas é uma coisa que confunde muita gente, né? A pessoa pode olhar, ouvir um personagem dizer algo e falar, esse diretor é racista. Não, entra no Lobo de Wall Street isso, né? Tipo, ele conta a história de um cara, mas em nenhum momento ele diz que aquele cara tá sendo bacana ou que ele é admirável. Pelo contrário, ele tá permitindo que a gente olhe pra aquilo. Gente, ele tá fazendo um retrato, a gente que interprete o retrato. Exatamente, tem muito disso. E em alguns filmes ele faz um julgamento moral através da cor, jogando o vermelho, né? O Rei da Comédia, pra mim, é um exemplo. Nós vemos o vermelho aqui e ali, pegando ali aos poucos, né? Que no personagem principal do Robert De Niro, ele é um canalha, ele tem uma maldade, e no final, quando ele já tá totalmente liberto, ele aparece um traje todo vermelho, né? Então, por um lado, se a gente não vê isso no diálogo, ou a gente vai notar no julgamento pela cor ou pelos movimentos de câmera. Perfeito. Então, isso que eu acho interessante. E essa forma como ele consegue se afastar e mostrar, eu tô te mostrando aqui esse personagem. Sim. Não tô julgando, eu só tô... Não estamos aqui não estamos julgando, estamos mostrando. Para os meus alunos, assim, que é coisa do... O tratamento à mulher é muito machista, né? Nos filmes. Mas não são filmes machistas. São filmes que retratam o machismo pra mim, entendeu? Exatamente. Porque isso é muito questionado. Tipo, mas por que Toro Indomável, por exemplo, é absurdo, né? Sim, mas sim. Isso é aquela realidade. Ele nasceu naquela realidade. Aquelas pessoas existem. Aquele tratamento existe. Eu não vejo o machismo... Cecília, não vejo o machismo no filme dele, assim. Não acho que é um filme machista, mas é um filme que toca o machismo. Que vai atrás do machismo. Que retrata não só personagens como épocas machistas, né? E que talvez o que falte na filmografia dele seja ele fazer um grande filme com uma protagonista mulher, por exemplo. Depois Não vai fazer nunca. Mas tipo, ele faz muito filme sobre ele, né? A gente tem o Alice, a gente tem o Boxcar Aberta. Mas os dois de encomendada por duas mulheres. Exato. A época da Inocência, a gente pode considerar que ele tenta, mas ele recua. Então não é a pegada dele, isso não vai acontecer. Eu já desisti de esperar.
Mas eu acho que seria maravilhoso ter um filme com uma protagonista mulher forte ali e tal, vindo pelas mãos de um cara desse tamanho dentro da indústria cinematográfica, entendeu? É uma pena realmente, porque é assim, como a gente tá falando, os filmes vão retratar muito ele, a personalidade dele e tal ali, e tem realmente essas questões que a gente tá falando que o filme é filho, né, de sua época, é filho do seu tempo e tal, mas eu acho que apesar disso tudo, seria maravilhoso um cara desse calibre trazer uma personagem, sabe, central, feminina ali e tal, porque iria também quebrar com alguns paradigmas, então falta um pouco isso talvez seja uma vírgula aí na carreira do Scorsese que poderia ser corrigido. Ainda dá tempo, Scorsese, escuta a gente aqui. É interessante porque agora, né, pra quem não sabe, o Scorsese vai chegar aí, né, com um filme da Netflix chamado The Irishman, que ele vai trazer justamente muito desses companheiros dele, essa galera que tá ali mais ou menos com a idade dele e tal, que trabalhou com ele, porque ele traz de novo o De Niro, traz o John Penske, traz o Al Pacino, traz o Harvey Keitel, ele vai trazer toda essa galera pra fazer um filme de gangster. Então é um Scorsese na sua essência, né, ele vindo com aquele Vamos filme só pontuar que isso, todo né, mundo... Rafael? É o Scorsese dirigindo pela primeira vez um filme de máfia com o Al Pacino e o Robert De Niro juntos. Juntos, exatamente. Só pra gente lembrar, tá? O Scorsese nunca fez isso com eles dois, e a única vez, se eu não me engano, que os dois, o Al Pacino e o Robert De Niro, dividiram uma cena, acho que foi naquele filme de 97. Fogo Contra Fogo. Fogo Contra Fogo, isso. Contra Fogo. Acho que só aí, cara. E é um absurdo isso, né? Esse ano, pelo menos, a gente vai ter o Brad Pitt e o DiCaprio dividindo a tela, legal, mas, sim, poxa, a gente merecia mais ver o Al Pacino e o Robert De Niro juntos, né? Então esse filme, pra mim, é a minha maior expectativa pro ano, tá? Não tem Star Wars, não tem filme da Marvel, tem porra nenhuma, tá? Eu tô aí o irlandês mesmo. Mas é interessante pensar, porque ao mesmo tempo em que cria uma expectativa, você fala, nossa, é o Scorsese vindo, e uma história assim, ao mesmo tempo, ele pode não conseguir ter uma profundidade e ser basicamente um filme de algoritmo, sabe? Dá medo um pouco, de falar assim, é aquele filme de algoritmo, só juntou todo mundo que todo mundo gosta, e a gente acha que vai vir uma coisa, e aí pode, assim, não sei, espero que não mesmo. Acho difícil porque eu também o acho. Scorsese. Não, também acho. O que eu acho que com certeza vai ter muita gente falando, independente de ser verdade ou não, é aquele famoso assim, não é o melhor do diretor. Ah, sim, coisa mais comum, principalmente de grande. Aí a gente vai acho que vai New York pra essa pessoa. Nunca mais ela vai. Não, mas ó, se você vê a filmografia, de toda a filmografia dos longas que ele fez, né, esses longas de ficção e tal que ele fez, de toda a filmografia dele, você tem 5 filmes só que não tiveram algum tipo de indicação a Oscar, a Globo de Ouro e tal. Tipo, 5 filmes. Então, tipo, é um cara que ele sabe, além de tudo, ele sabe trabalhar com a indústria, né? Então, pra ele estar se aventurando, tipo, numa Netflix, que é uma produtora nova no mercado, que tem um jeito diferente de expor seus filmes e tal, é porque ele também deve ter algum cerco ali de segurança, minimamente, sabe? Pra ele colocar o dedo dele num roteiro, pra ele, né, expor mais ou menos ali a visão dele de cinema e tal. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um Scorsese bem raiz aqui mesmo, vai reaviver isso na gente, né? É importante não só pelo filme, mas pela produção em si e distribuição. Por quê? O Spielberg, né, criticou muito, né, as produções da Netflix, sim, por exemplo, a última que saiu com Roma. Só que uma coisa é uma produção pelo Cuarón, que é um diretor de respeito, é claro, mas ele não é o Scorsese. Não é. E a gente sabe que o Scorsese e o Spielberg são amigos íntimos também. Meu amigo, eu tô muito curioso pra ver a repercussão disso e se o Spielberg vai falar alguma coisa. Mas não vai falar mesmo. Vai falar. Eu acho que tipo, é o momento que eles se separam. Assim, não se separam definitivamente, mas é aquelas coisas de não comportar. Né? E é bom lembrar que o irlandês é um projeto do Scorsese. Sempre foi do Scorsese. Tipo, não é um projeto da Netflix. Sim, ele já queria fazer um tempo, né? Ele não conseguiu dinheiro e a Netflix foi lá e falou, toma. E assim, não lembro quem falou de vocês, da coisa do filme Foundation,
o Scorsese, ele tá sempre nesse lugar de experimentação de mercado também, né? Então, assim, eu acho que é muito natural ele parar tanto que ele faz um monte de série, episódio de série, dirige piloto de série. Então, assim, é um cara que tá sempre muito antenado. Agora, só pra falar que é dele o projeto, tá? Não, perfeito. Um dos debates, né, que acho que o Spielberg chegou a dizer e tal, que eu acho que é importante de se ter, que é que ele comenta que os filmes que a Netflix lança tal deveriam ir pro Emmy, né, e não pro Oscar, porque daí seria algo feito para a TV, porque Netflix seria televisão, né, E ao mesmo tempo a gente tá vendo esse crescimento muito grande das séries e tudo mais, como obras basicamente cinematográficas, né, assim, é um período que a gente tá falando da separação entre o Scorsese e o Spielberg. A gente tá vendo também, na verdade, um momento de união entre as mídias, né? Tipo, não existe mais cinema e série. Não existe mais qualidade maior, qualidade menor. O que é feito pra tela grande, o que é feito pra tela pequena, né? Por exemplo, o Martin Scorsese dirigiu o Bad, né? Lá do Michael Jackson. Sim. Curta-metragem que tem o clipe. É bem isso, tipo, aquilo lá não é cinema. Por quê? Porque passou só passou na TV direto, não foi, né, ninguém vai pro cinema ver um clipe, ver um curta de um clipe. Então, assim, chegou o momento de se ter esse questionamento, né, no momento em que tudo se mistura, né? O John falou uma coisa muito interessante no Oscar, quando ele deu aquela entrevista depois de ganhar, não sei se foi no Oscar ou no Globo de Ouro, mas em algum desses prêmios aí, ele dá uma entrevista que ele fala assim, gente, o meu filme é um filme em preto e branco, falado em espanhol, sem nenhuma estrela. Exatamente. Ele conseguiria uma janela de exibição monstruosa. Todo cinema gostaria de passar um filme do Scorsese. O Cuarón, embora tenha ainda um marketing com o nome dele, não chega nem aos pés, né? Então, assim, e aí ele fala, quanto tempo eu ia conseguir ficar em cartaz com esse filme? Então, eu acho que é isso, é pensar mesmo essa coisa da distribuição, sabe? Quantas pessoas viram Home que jamais veriam? Eu tenho exemplo disso no meu trabalho, no meu ex-trabalho. Todo mundo da minha sala viu o filme. Sim, e eles nunca iriam ao cinema ver esse filme, sabe? Exatamente. Perfeito. E é isso também, com certeza muita gente que talvez não conheça o Scorsese tão bem, ou que não conheça mesmo, vai ter a oportunidade de ver o Irlandês na Netflix, porque ele vai chegar bombando, e aí a pessoa vai lá e daí vai aprender que tem muitos outros filmes, da importância do Scorsese. Acho que também tem esse ponto, né, importante. Mas se a pessoa não conhece o Scorsese, ela já tá errada, tá? Tá errado. Vai ter que se desculpar com o diretor. Once upon a time, I met a boy named Hugo Cabret. He lived in a train station. Why did he live in a train station? You might well ask. That's really what this book is going to be about. It's about how this singular young man searched so hard to find a secret message from his father. And how that message lit his way. All the way home. Vale a pena a gente lembrar que o Scorsese, ele leva o Oscar com Os Infiltrados, né? Filme de 2006, que teve lá o Leonardo DiCaprio, o Matt Damon e tal, o próprio Jack Nicholson também, né? Que saudade, toda vez que eu falo Jack Nicholson me dá uma saudade. O Scorsese leva o Oscar, né, com esse filme. O filme também ganha também Oscar de melhor filme, ganha Oscar de melhor roteiro adaptado, melhor edição. Então é um sucesso no Oscar de 2007, o filme é de 2006, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar dos filmes do Scorsese, justamente de Hugo, a invenção de Hugo Cabret, que é um filme que teve aí 11 indicações ao Oscar. O Scorsese não leva de melhor diretor por esse filme, mas ele leva com efeitos visuais, ele leva com fotografia, ele leva com direção de arte, com mixagem de som, com edição de som, e é um filme também pesado ali na carreira do Scorsese, porque principalmente é um filme que ele vai meio que sintetizar todo esse amor que o Scorsese tem pela sétima arte, né? Ele é quase que um filme de uma visão de um diretor apaixonado por um mercado, por um trabalho, que ele meio que sintetiza isso nesse filme. Por isso assim, tantas indicações, porque a academia adora filme que homenageia o próprio cinema. Né? Mas eu acho esse filme maravilhoso, assim. Eu acho o Hugo Cabret... Eu sei que tem gente que critica o fato de que o Scorsese não tem tanta experiência
não é tão bom assim com o público infantil, então o filme não tem o apelo com o público infantil que parece ter, né, que a princípio soa como pra quem vê lá o cartaz no cinema e tal, tem aquela cara de filme mais infantil. Sei lá, tem gente que critica isso, fala tem crítica... Parece uma aventura, quase, ele é uma aventura, mas tipo, por exemplo, tem momentos de humor que realmente, ele não é o maior diretor de gags e humor. Mas eu acho esse filme sensacional, assim. Pra mim, essa cena, eu citei a frase no começo do podcast, né, que é um momento, é um flashback que o menino tá entrando no estúdio do Méliès, e aí você tem lá o Ben Kingsley de Georges Méliès falando pro cara e tal, e fala, né, você tem sonhos, então, né, olha ao seu redor, é aqui que a gente faz. Pra mim, é tipo, é camadas e camadas, sabe, é o Méliès falando isso, mas é o Scorsese falando isso. Sim, né, assim, pra uma criança, falando assim, olha onde a gente tá fazendo os seus sonhos, né. Pra mim, assim, é um negócio incrível, assim, e a referência, né, dos autômatos com o maquinário, né, de exibir filmes, pra mim, assim, é uma aula de cinema, de história do cinema sensacional, assim, e uma conexão justamente das pessoas mais velhas que viveram um período de ouro, com as crianças podendo, né, se identificar lá com o menino, com a Chloe Grace Moretz, com os dois ótimos atores até hoje, né, assim, tem muito ator infantil que depois de um tempo dá uma sumida, os dois estão aí bombando, e assim, eu acho incrível, pra mim é um dos que eu mais gosto. Eu sei que tecnicamente, se for analisar, tem filmes muito melhores, mas acho que é o do Scorsese que eu mais guardo. Visualmente ele é belíssimo. Eu mais guardo, assim, e mano, o 3D dele, na época só tava tendo 3D ruim, aqueles 3D acho que foi a primeira vez que ele brincou com 3D, não? Acho que sim. Foi. Foi a primeira vez. Inclusive porque ele tinha aquela vontade de recriar, né, a cena do trem. E aí ele quis realmente gravar em 3D porque ele queria dar essa sensação do trem, que é aquela cena clássica do cinema da galera fugindo do trem, né? Que mostra o talento, assim, o conhecimento profundo de cinema. Sim, sem dúvida. De quem olha para uma técnica nova e fala, tá, pra que serve? Como eu posso usar? Vou usar porque serve. E não a técnica pela técnica, que é a maioria dos filmes que chegaram em 3D. E que hoje tanto que a gente vê, não tá mais tanto... Claro, tem muito filme em 3D, mas não é um negócio que ninguém mais se importa, né? Tanto que a coisa que eu mais ouço é, nossa, só tem 3D, não vou ver 3D, porque aquele óculos lá, não sei o quê. E é bem isso, se o filme não acrescenta, não serve pra nada o 3D. E o Scorsese foi lá e falou, quer 3D? Tô aqui, ó. E é pra isso que funciona, né? Que é a profundidade, a Paris, aquelas avenidas, perspectiva, né? Perspectiva, a repetir a cena do trem, né? Coisa na cara. Pô. Exatamente. Como a Marvel faz, tipo, adoro os filmes da Marvel, mas, pô, 3D é isso, é tacar tiro, tacar pedra. Vai ter a cena do escudo do capitão vindo na tela. Eu já até vou preparado, mas o Scorsese não, o Scorsese entende a técnica. Exatamente. Muito legal do Hugo Cabret é que é a história de um menino recluso que vê tudo acontecendo pela janelinha da estação, né? Sim. Que é a história do Scorsese. Exato. É um filme quase biográfico. Você, Cecília, que me falou no nosso podcast, né, que esse filme também seria muito interessante, ou, sei lá, no futuro a gente vê algo parecido com Alice Guy, né? Se fosse ela, né, ali, da mesma forma como o Georges Méliès é abordado, ter a Alice Guy, né, como uma grande mãe do cinema, uma grande pioneira. Não fui eu que falei não, mas eu concordo com isso aí. Nossa, eu jurava que foi você. Alguém me falou isso, eu não tô tirando isso da minha cabeça, gente, não são vozes da minha cabeça. Eu acho que, assim, é aquela coisa do apagamento, mas a gente tem que ser muito grata ao Scorsese, porque o Scorsese foi atrás dos filmes da Alice, né? Então, assim, existe todo um resgate da Alice pelo Scorsese. Exato. Então, a gente tem que agradecer a ele. Ela foi incluída lá, né, naquele um memorial, não foi? Por conta também dessa lembrança dele, a ela e tal. Que era uma mulher que fazia cinema desde sempre e nunca tinha tido nenhum tipo de reconhecimento. Não, e é tipo, quando os Lumière fazem essa apresentação, essa do trem que a gente tá falando aqui, ela assiste, a Alice vê aquela apresentação e fala, nossa, dá pra fazer, fala pro Gaumont, né, que era ela era secretária do Gaumont, fala, dá pra gente fazer isso. E aí, dá pra gente fazer coisas muito legais com isso. E aí ela sai fazendo os filmes e ninguém fala dela, né?
Exato. Rafael, você quer entrar mesmo em Ali Seguir? Porque se for entrar, vai acabar o podcast, tá? A Cecília vai falar 24 horas aqui. Não. Se entrar... A gente tá falando do Scorsese e o Scorsese é fundamental pra gente hoje conhecer Ali Seguir. Então, tamo em casa. Tá certo. Eu acho que, acima de tudo, ele é um diretor que caminha muito forte com essa questão dessa pluralidade, dessa coisa inventiva e tal. É um cara que não tá sentado na comodidade, sabe? Apesar da gente falar que agora ele vai vir com um filme que vai, né, trazer aquilo que a gente mais conhece do Scorsese, que é uma obra dentro de gangster, com atores que ele já trabalhou e tal, mas se você for olhar toda a filmografia dele, tanto a parte de documentários e tal, os documentários dele a gente nem entrou tanto aqui, mas ele tem documentários belíssimos. O documentário que ele faz dos Rolling Stones é incrível, assim, a qualidade de fotografia, quantas câmeras ele usou. E uma das coisas interessantes de se ver os documentários do Scorsese é que nos documentários ele usa muitas técnicas diferentes. Então tem técnicas, por exemplo, no documentário que ele está parado na frente da câmera conversando com você que está ali assistindo. Tem momentos que ele não fala, tem momentos que ele deixa com que os personagens que estão ali na tela falem por ele. Tem outros momentos que ele só aparece com uma locução, ele nem aparece, só a locução dele. Então, assim, a gente vê técnicas e técnicas sendo testadas e aperfeiçoadas e tal ao longo do tempo. E essa coisa do documentário é demais, porque a gente vai ter aula com o Scorsese ali. Todos os documentários dele, principalmente esse do Rolling Stones, por exemplo, ele mostra ele sentado pensando qual tipo de câmera, como que ele quer fazer o posicionamento, ele discutindo ali a parte técnica. E isso, para quem está estudando cinema, para quem está olhando para o cinema como uma forma que vai além da arte, né? Não é só a arte, mas uma forma de linguagem também. Você vê um cara desse tamanho, com tanta história, que marcou sua história no cinema, discutir técnicas ali é uma aula. O que mais me inspira no Scorsese é realmente essa vontade dele de estar sempre disposto ao novo, sabe? Isso me deixa encantado, porque hoje, esse ano ele fazendo 77 anos, eu não vejo o Scorsese, parando, sabe? Eu não vejo o Scorsese, dizendo assim que, sabe, ele vai ficar fixo agora em uma categoria só, que ele só vai fazer documentário. Ele não tem esse direito de parar, tá? Ele não tem. Ele não tem. Já basta a gente ter perdido o Kubrick. Que direito o Kubrick tem que acha que pode morrer? Exato. Né? Agora vem essa galera querer parar? Não. Não pode, cara. Esse cara é incrível. Eu acho que, assim, a gente precisa realmente... É óbvio que a gente tá falando aqui, né, de um diretor que teve as oportunidades, estudou, homem, né, branco, que tá lá em Hollywood e tal. Ele faz parte, sim, de uma categoria dentro do cinema hollywoodiano, que é uma categoria privilegiada, mas é importante também da gente saber olhar para esse tipo de diretor e ver o quanto esse cara consegue desdobrar essa arte dele, principalmente para outros nichos da sociedade, sabe? Então não é só um filme simplesmente de gangster e tal, ele vai trazer outros mecanismos para que a gente consiga olhar para o cinema de uma forma ampla e que isso traga oportunidade também para que de repente minorias entrem no cinema, como ele fez mesmo com a Alice, né? O fato dele ter se colocado nessa posição, ter recuperado essa memória é algo grandioso, assim. Sim. Como produtor, ele tem muitos projetos também que não dá para comentar tanto, mas nesse podcast, mas tem isso também, né? Ele como produtor abrindo espaços e permitindo, né, pessoas novas e tudo mais. Sem falar aqui do Red Shoes, né? Que é o estúdio que ele cria, que ele funda para novos realizadores do cinema independente. É um cara muito preocupado com o cinema. E essa é a diferença dele para todos os outros. Exatamente. Ele tem uma frase um pouco que sintetiza isso, né? Que a gente tem que preservar todos os tipos de filmes. Que a gente não sabe como no futuro esses filmes vão ser vistos, né? Exato. Então o filme de hoje pode ter sido uma porcaria colossal e se tornar um clássico futuramente. É claro, vou me surpreender muito se alguns filmes estiverem lá, né? Como Transformers, o filme da Kéfera. E da Bruna Surfistinha, né, Pedro? Ah, claro, não, isso aí
Isso é um absurdo contra a família. Onde já se viu. Ai, gente, isso aí é tão absurdo. Mas vocês sabiam que ele foi atrás dos filmes do Glauber pra restaurar? Ah, é? Sim, o Dragão da Maldade é um dos favoritos dele. É, tem isso. E ele, quando o Glauber morreu, ele foi lá e se mobilizou pra fazer uma mostra e colocou a mostra com os filmes dele. Ele diz que toda vez que ele fica muito ansioso, ele põe um filme, eu não lembro que filme que é, mas é um filme do Glauber pra assistir. Eu acho que é o Dragão da Maldade, Cecília. Mas tem um desses filmes que ele passou pro DiCaprio. Ele fez o DiCaprio assistir, que fazia parte da construção de personagem. Sim, ele gosta muito do Glauber. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui no Plano Detalhe dessa semana, aquele momento, né, que a gente dá a nossa dica para os nossos ouvintes. A gente vai trazer aqui então aquela dica para você aproveitar melhor a sua semana com as dicas que vamos proporcionar no Plano Detalhe. Então, Dani, vamos começar dessa vez com você. O que você trouxe pra gente aí de Plano Detalhe pra galera aproveitar? Cara, vou dar planos detalhes que tá na minha listinha aqui pra eu indicar pras pessoas. Que não seja o meu, que não seja o meu. Não, imagina, é um negócio... São duas coisas que eu vi, enfim, tive a oportunidade de conhecer e tal, e gostei. Já faz um bom tempo, tava na minha lista aqui. Primeiro, eu vou indicar o vídeo lá que o Entre Planos, que o Max Valarezo, que é excelente, tem o canal lá dele no YouTube, fez do Brooklyn Nine-Nine. Ele tem um vídeo que ele fala sobre o Brooklyn Nine-Nine e faz uma análise de como a série trata a masculinidade de maneira saudável, né? Legal. Ele tem spoilers, inclusive me deu spoiler, porque eu ainda não vi as últimas temporadas, tava achando que a Netflix ia lançar logo, ela não lança, vou tentar ver depois e tal. Mas, de qualquer forma, assim, é um vídeo muito interessante, ele faz uma análise bem legal, que eu tinha percebido algumas nuances assistindo a série, mas, enfim, vendo o vídeo me deu uma clareza bem maior do quanto, e de momentos que eu não tinha me tocado, do quanto ele realmente mostra como os homens lidam com a masculinidade, os personagens, né, lidam com essa masculinidade de uma forma natural e tal, sem que ela seja tóxica, né, e por retratar esses personagens de uma forma como aceitando as fraquezas emocionais desses personagens. Então é bem legal esse vídeo, ele faz uma análise bem legal, então fica essa dica. E eu também vou indicar uma música que, enfim, que faz parte de um álbum, né, de uma banda, que é a banda 13.7. Um dos participantes dessa banda, um dos membros da banda, é o Chico Chico. Ele tem a carreira solo, ele é muito famoso por ser filho da Cássia Eller, mas ele... Ah, verdade. Ele, enfim, é um baita de um músico, faz músicas incríveis. Pra muita gente, ele tem essa coisa de... ele lembra um pouco, né, fisicamente, a voz também, o timbre, lembra um pouco da mãe dele, então muita gente, sei lá, associa e acha... talvez seja uma coisa, algo a mais, mas ele é um baita do músico, e tem uma música chamada Medo, que tem o clipe, né, que eles fizeram um clipe, um vídeo super bonito, inclusive, que foi lançado há um tempo atrás, que faz parte desse álbum. Então, vou indicar por meio da música, pra quem quiser conhecer mais da banda, né, então é Medo, a música Medo, da banda 13.7, e de quebra, conheça mais essa banda 13.7, que é bem legal, tem lá no Spotify, né, as músicas todas, e vale muito a pena conhecer. Eu achei bem legal, e pra quem tá afim de conhecer bandas novas, gente nova fazendo música, eu gostei muito quando eu conheci. Show de bola aí. Dani trouxe um vídeo e uma música, ambos vão estar aqui no post desse podcast, você que vai ouvir aí as dicas, né? Entra no post desse podcast, vai estar tudo lá com link, é só clicar, você vai ser direcionado para todos os planos detalhes que a gente tá trazendo aqui. Cecília, o que você trouxe pra gente de plano detalhe? O primeiro é um documentário que tá na Netflix, estreou no final de julho, eu acho, que se chama Privacidade Hackeada. Ah, tô louco pra ver. Pela essa usurpação de dados, né? E fala dessa coisa do valor dos dados, a coisa da manipulação das eleições, né? Então, assim, é muito necessário para os dias de hoje. É muito importante a gente entender o que está acontecendo, entendeu? Assim, porque todos estamos sendo manipulados, né? Porque tudo que a gente gosta, tudo que a gente faz, está na mão de pessoas, que eu até brinco, que é uma brincadeira que não é legal, assim, é
uma brincadeira legal, mas a pessoa não é legal. O que eu falo com o Steve Bannon é o Goebbels com internet, né? Então, eu acho que é um filme que é importante. Tá na Netflix. A outra dica que eu queria dar pro pessoal que mora no Rio, tá tendo a mostra do Stephen King no CCBB. E são 41 filmes, tá muito legal a seleção. Essa mostra vai pra São Paulo depois e depois vem pra Brasília. Então, assim, quem tá no Rio, eu super indico assistir a mostra do Stephen King. Só pra completar, desculpa, Cecília, só pra completar o que você falou, eu sou do Rio, mas se alguém quiser entrar em contato comigo, eu posso tentar conseguir ingresso. Então, me manda uma mensagem lá no Facebook ou no Instagram, e se você é do Rio, eu posso tentar conseguir ingresso pra você. Você tá deixando o pessoal mal acostumado, Pedro. Tá vendo? Aqui no Cinema Ação tem promoção. Outra dica que eu vou dar é que tá rolando agora a 8h30 Festa do Cinema Italiano em várias cidades e com filmes da Itália, né? Assim, filmes do novo cinema da Itália. Então, assim, quem estiver em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Niterói, Porto Alegre, Rio, São Paulo e Recife, pode aproveitar para conhecer um pouco mais da cinematografia italiana. São essas as minhas dicas. Caraca, animal. Adorei as dicas. Tudo aqui anotadinho. Completa, né? Completo, pois é. Muito bom. E aí, Pedrão, o que você trouxe pra gente de bom? Bem, eu vou indicar primeiro um livro, né? Ainda bem que ninguém citou, achei que alguém ia citar em algum momento, que é o Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, porque aí você vai conhecer não só o Martin Scorsese, mas um tal de George Lucas, antes das drogas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, uma galera toda que veio no final dos anos 60, anos 70, que é importantíssimo, né? Pro cinema. E vai falar muito do Scorsese, então dialoga com o nosso programa. E se você não quiser saber pelo cinema, saiba pelas fofocas, porque esse livro tem umas fofocas de bastidores que são maravilhosos. É um pouco difícil de encontrar hoje em dia, né? Porque o livro nunca foi relançado, se eu não me engano, então só por sebo mesmo. Eu mesmo, né, tive que comprar o meu em um sebo. Então vai no Mercado Livre, vai no estante virtual, só ter cuidado para comprar de alguém que tá com boas avaliações e manda ver, que é um dos livros essenciais para cinema. Tem que ter. Se você é cinéfilo, estuda, lê, tem que ter esse livro. Não tem discussão. Demais. E o outro é um filme de 1956 chamado Rastros de Ódio, que é um filme do John Ford, né? Tô citando aqui o John Ford porque o Scorsese gostava muito do John Ford, né? Foi um dos grandes professores para ele poder aprender composição de quadro, cena, que lente usar. O Scorsese até conta a história que ele foi almoçar, sentou perto do John Ford. John Ford olhou para ele com aquela cara de quem é você para sentar do meu lado, levantou, deu alguns passos e sentou. Isso aconteceu mesmo, gente. O próprio Scorsese contou isso. Então, fica aí a minha dica. Rastros de Ódio, pra quem não sabe, é um western, um filme de 56, né, Pedrão? Isso mesmo, né? Pô, sensacional. Só dica de expert aqui, ó. Dica pra você evoluir como pessoa. Eu trouxe um plano detalhe aqui, só um dessa vez, já que todo mundo trouxe vários aqui, vou trazer um pra dar aquela, né, só pra trazer um equilíbrio. E é um filme que eu assisti na Netflix, então tá super fácil de vocês procurarem, acharem e tal, que é um filme chamado Bem-vindo a Merli-Gaumont. É um filme francês e conta a história verídica de um médico recém-formado, que é interpretado pelo Mark Zinga, que com sua família ele tenta sobreviver a uma outra localidade, né? Então ele se forma em medicina, se torna médico e tal, e ele recebe uma proposta do prefeito da cidade, porque nenhum médico quer ir pra Merli-Gaumont, porque é uma cidadezinha com, sei lá, pouquíssimos habitantes, lá no interior da França, que chove pra caramba, um lugar, sabe, super afastado e tal. Essa história se passa ainda na década de 70, então vocês imaginam que não tinha muita coisa pra fazer no interior da França no final lá na década de 70. E aí, como ele é um médico negro, tem a família no Congo e tal, e ele se formou em medicina, ele
acha que essa é uma oportunidade dele sair da faculdade e em seguida já ingressar no mercado de trabalho. Então ele aceita de bate-pronto. O prefeito ainda faz umas ressalvas para ele, fala, olha, você é médico, é negro, é recém-formado e tal, não sei se vai ser uma boa você ir lá pra minha cidade, então acho melhor você não ir, chega a recusar. Só que daí ele fala, cara, eu quero trabalhar, você não encontra médico nenhum que queira ir pra lá. Então, pô, né, deixa eu ir até lá. E aí ele vai. Quando ele avisa a família que ele conseguiu um emprego na França, eles logo pensam que, pô, é Paris, sabe? Cidade de luz, aquela coisa maravilhosa, luxuosa e não sei o quê. E daqui a pouco ele se vê em Marly-Goman, que é uma cidadezinha minúscula, um lugar bucólico, pouquíssimos habitantes, que basicamente vivem de agricultura e tem pouquíssimo contato com o mundo externo. Então, quando ele se depara, essa vila, né, esse lugar aí, quando se depara com um ser humano negro na frente deles, é um choque totalmente para esse cidadão, sabe? E aí a história, ela tem um ar assim cômico e ao mesmo tempo ela vai passar por essa questão racial, ela vai mostrar também essa questão da interação, né, de etnias diferentes, fala até um pouco da parte religiosa e tal. Então é um filme muito interessante, que ele não é um filme pesado, ele não é um filme que vai te deixar mal e tal, muito pelo contrário, ele tem esse humor, essa leveza. É um filme francês, como eu falei, e essa pitada de comédia dele me deixou muito assim feliz, porque você acaba o filme sentindo uma leveza, sabe? Ele tem uma positividade assim dentro dele que pros dias de hoje eu acho que é importante. Então fica aí essa dica, vocês assistirem. Bem-vindo a Marly-Goman. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 331, batemos esse papo aqui sobre a biografia, né, do Martin Scorsese. Falamos sobre seus filmes, sua história dentro do cinema. É um diretor realmente que todos nós aqui que estamos falando dele admiramos, né? Achamos um diretor fantástico que está sempre à menos frente. A Cecília, né? Eu gosto, é o meu 15º favorito. Não é o maior de todos os tempos. Não, pra mim também não mas é. Mas acho que tá no Olimpo. É, também acho. A Cecília é tão pouca fã desse cara que ela nem aula deu sobre ele, né, Cecília? Pois é. Eu adoro muito. Pois é, então. Mas é isso. Eu só acho que tem muita gente viva. Sim, tem muita gente viva. E em muitos países, né, também. Em muitos países. Tem que pensar nisso também. Gente, eu queria agradecer aqui a participação de vocês. Foi demais. Muito obrigado por vocês doarem o tempo de vocês, virem aqui conversar com a gente sobre o Martin Scorsese, né, discutir os filmes, a gente tentar olhar as obras dele com uma visão mais ampla e tal, porque isso ajuda realmente a gente entender também o cinema como um todo. Então, Cecília, primeiro eu queria agradecer você, né, por vir até aqui, e queria que você convidasse as pessoas para irem acompanhar você aí em rede social, em site, onde que você tá nessa internet, como que as pessoas fazem para de repente ver o que mais você quer falar sobre cinema e tal. Então, olha, muito obrigada, gostei muito do papo. Eu acho que tinha que ser uma série com 3 episódios, né? Mas foi muito legal, muito obrigada. Gostei de estrear no programa, acho que podemos repetir aí no futuro. Que bom. Então, tem o meu site, que é o Cenas de Cinema, e nas redes sociais eu sou a Tchuli, TCHULY, Tchuli. Eu tô em todas as redes, mas eu tô um pouco afastada, assim, nesse momento de político tão legal que a gente tá vivendo, né? Eu tô meio que dando um tempo, mas eu tô lá no Twitter, Facebook, Instagram. Como eu sou velha, né, que eu falei no começo do programa, eu também tô fora da internet, né? Tem um livro que eu participei, que tá sendo lançado agora, que chama Trajetória da Crítica de Cinema no Brasil, que é Você tá no livro, legal.
Legal. É um lançamento da Bracine, da Letramento, e eu escrevo sobre a crítica de Brasília, a história da crítica de Brasília, junto com outra crítica daqui, que é a Yali Gontijo. Então, se quiserem me ler, estou nesses lugares. E daqui a pouco sai um outro livro que é sobre curtas-metragens, também da Bracine, também estou falando de um curta do Sérgio Bianchi, Mato Eles. Mato Eles? Que é uma interrogação. Ah, tá. Legal, que demais. Vamos fazer aí a galera do Cinemação ir acompanhar o trabalho da Cecília também, para que ela se sinta acolhida e queira voltar pro Cinemação. Olha aí que maravilha. Pedrão, muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Sempre bom ter você aqui, e queria que você também deixasse seu convite aí pra galera ir te acompanhar, principalmente lá no Clacast. Obrigadão, Rafael, Daniel. É sempre um prazer poder falar com vocês. Bom, como eu falei já no começo do programa, passa lá no canal claquete.com.br, tem nossos textos, a gente está colocando mais gente no site para poder escrever e tentar cobrir o maior número de filmes, desde o independente, feito na garagem, até os filmes da Marvel, que a gente já sabe como vai acabar. E é isso, né? Escuta o nosso podcast, que nós temos também vários temas de cinema, tentamos falar também do máximo que a gente gosta e se interessa. E também, por último, mas não menos importante, nosso canal no YouTube. Nós ainda vamos lançar um vídeo sobre Scorsese, falando sobre o trabalho de câmera dele, como ele filma, como ele monta as suas cenas. E provavelmente, quando esse podcast já estiver no ar, ou próximo, a gente vai fazer um sobre o Tarantino e Scorsese, né? As influências do Scorsese dentro dos filmes do Tarantino, que ele não comenta muito, né? E algumas são bem claras. Então é isso, gente. Obrigadão mesmo. Adoro gravar aqui com vocês. E foi muito bom bater esse papo com a Cecília. E é isso. Valeu. Valeu, cara. Show de bola. Muito bom. Dan, obrigado também pela presença. Valeu, brigadão Pedro, brigadão Cecília. E todo mundo que tá ouvindo, só lembrando, hein, vai demorar ainda um tempinho aí pra estrear o Irlandês, ou The Irishman. Então até lá dá tempo de fazer aquela maratona de todos os filmes de Scorsese. Então eu espero que esse podcast seja o ponto inicial. Você ouve, faz a maratona e depois termina com o Irlandês. Ó, a gente faz tudo de caso pensado. Tudo pensado. Pra você, para a sua experiência. É, exatamente. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. O podcast Cinemação 331 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.